Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. No comando do amigo Germando Santos. Dando voz às comunidades carentes e isoladas. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Apresentação: Germando Santos. Já deu tudo certo. Opa, sou eu, hein? Germando Santos. Já deu tudo certo. Olha, mais certo ainda porque está entrando no ar o programa A Voz de Campos. Esse é o programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã. Um espaço aberto para você, para dar vez e voz a toda a sociedade. E lembrando que estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, para todo o Brasil e o mundo, através do nosso sistema digital, das nossas plataformas digitais de áudio e vídeo. E em todos os meios de comunicação que é transmitido a nossa programação. E você pode participar conosco, né, interagir, fazer seus comentários através da nossa TV Live no Facebook ou através do telefone ao vivo pelo 998 17 6212. 998 17 6212. Hoje, quinta-feira, é dia de trazer a Câmara Municipal para a bancada da Rede Aurora e discutir os temas os mais importantes, devido ao espaço, né, ser uma vez na semana, com você, tá bom? A sua opinião, a sua participação, com a presença do legislador, do legislativo aqui na Rede Aurora é muito importante. Então aproveita, faça a sua pergunta, tira suas dúvidas, vamos interagir conosco, porque nós vamos ao quadro. Agora no programa A Voz de Campos, nos bastidores da Câmara. Olha, o programa Voz de Campos desta quinta-feira, dia 14 de novembro, véspera de feriado da Proclamação da República, vem mais uma vez com compromisso, credibilidade e, acima de tudo, imparcialidade, trazer para você mais uma vez o quadro Nos Bastidores da Câmara. Através deste programa, a população está tendo a oportunidade de saber e conhecer cada vez mais o que se passa na Casa de Leis, pois aqui o espaço é aberto para que digam sempre a verdade, doa a quem doer. E hoje temos a presença do vereador Eduardo Crespo, que estará falando sobre o seu mandato e respondendo todas as perguntas que também poderão ser feitas por você. A nossa linha está aberta, 998 17 6212, ou você que está nos ouvindo pelo áudio, né, pode nos assistir principalmente pelo Instagram, né? Muito bom dia você que está nos ouvindo, nos assistindo pelo Instagram e também pela TV Live no Facebook, Rádio Aurora Oficial. Vereador Eduardo Crespo, muito bom dia, sua rádio, puxa, bem pertinho aí, senão o operador briga lá. Não sei se o senhor já chegou a dar bom dia, o operador, porque quando
não dá bom dia a ele, fica meio triste. Bom dia, operador. Olha lá, ó. Bom dia, Germano, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Aurora. É um prazer mais uma vez estar aqui, participando, colaborando e, enfim, estamos aí a tempo e a hora para que a gente possa colaborar no que for possível e for útil para a nossa cidade. Com certeza, e a presença, né, do Legislativo é importante numa emissora para que as pessoas se sintam à vontade. Uma vez que a gente sabe que na Casa de Leis tem o regulamento interno, né, tem toda um procedimento a ser tomado, etc. E muitas das vezes a população não tem aquela dinâmica de levantou a mão, eu quero falar, eu quero fazer essa pergunta aí. Eu acredito que não tem. Ou é raro, né? A exceção. Eu não sei como é que funciona, só pode falar. Existe uma regra que você tem que seguir o regimento, até para dar disciplina na Câmara, que você não tem a liberdade na plateia, a qualquer momento, pedir a palavra. Isso precisa ser feito um planejamento anterior, uma inscrição, um ato específico para fala livre para isso. Isso não é de praxe, a não ser quando você faz uma audiência pública que você escreve, as pessoas se inscrevem, enfim. Infelizmente, ou até mesmo felizmente, precisa ter disciplina nas coisas para que as coisas sejam funcionais, senão acaba virando um mercado, né? Todo mundo falando, ninguém se entende e as coisas precisam ter uma certa organização. Como aqui também, né? Nós estamos aqui conversando, tem um horário certo marcado, agendado, uma pessoa para poder falar tem que ligar, se identificar, se faz naturalmente um filtro para saber se a intenção da pessoa é realmente uma intenção possível de se falar. Às vezes as pessoas falam coisas no rádio e microfone que compromete até a instituição, quer dizer, então cada um é responsável pelos seus atos, mas a gente tem uma disciplina mínima a ser seguida, senão é igual dentro de casa, né? Na sua família também, se você não tiver tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. A vida é assim mesmo. Senão vira bagunça, né? Se não tiver disciplina. A disciplina, ela é tudo. E quem está nos assistindo, vereador, é o Jorge Renato Belo. Compartilha aí, Jorge. Vamos levar os bastidores da Câmara para os demais. Mandando bom dia. Bom dia, Jorge. Jorge Renato Belinho. Emergildo Santos. O senhor prefeito está brincando, RPAs com salários atrasados, e o senhor prefeito paga R$500 abaixo do mínimo. Hoje, né? Hoje que sai o pagamento do RPA, pelo menos foi a nota oficial. Começa, né? A pagar, acreditar hoje até amanhã um mês, né? Um mês integral dos 3 meses que estão devendo. É a informação que eu recebi. Um mês? Um mês. Entendi. Uma parte integral, outro segmento, outra categoria, quem da área da saúde que já tinha recebido integral vai receber agora só 50% até o final do mês. Entendi agora. Entendi. Está distribuindo o pão aí dentro das possibilidades do governo que se encontrou nessa situação de calamidade, que, a meu ver, o próprio governo é responsável disso tudo. É uma situação que a gente não entende, né? Eu ainda não entendi. Porque se tem dinheiro, né? Dinheiro não tem, a gente sabe que não está sendo investido em nada, porque a economia está parada, a agricultura está parada, né? Obras estão paradas, ou seja, desde o início do governo não se faz obra, não se investe naquilo que gera emprego no nosso município. E talvez seja esse o argumento de não ter dinheiro para poder pagar os profissionais trabalhadores, né? Eu praticamente não entendo, mas numa situação dessa que nós estamos vivendo, que eu não consigo compreender como é que o governo anuncia que ele esperava 50 e recebeu menos, né? Esperava X e recebeu um valor menor. Ele tem condições de saber quanto é que ele vai receber. Até porque o prefeito ele é o presidente da organização, da associação aí da Umpetro, que tem acesso a fiscalizar esse processo. O recurso do royalties não foi o petróleo que colheu semana passada, nem no mês passado. Ele tem uma produção, você sabe, pela produção você consegue fazer já uma estimativa mais precisa. Inclusive no valor
do dólar. Não tivemos grandes alterações de valor de dólar, né? O que está pegando é a produção que está caindo. O fato de dizer que nossos royalties são menores, isso não é novidade. Isso já no final da gestão passada, os royalties despencaram. E aí a gente precisa entender que para você assumir compromissos, você tem que assumir compromissos com condições de assumir. E uma situação que, né, que possa vir a acontecer é normal, você não consegue acertar 100%, ninguém é Deus, não tem bola de cristal, mas chegou uma dimensão, né, de estrutura, de custeio que a prefeitura possui hoje e que deixa ela numa situação de vulnerabilidade. Então a gente não só está passando hoje por uma dificuldade enorme de resolver o imediato, que é a questão das pessoas que já estão com o salário atrasado, e você não tem segurança nenhuma que vai conseguir perenizar essa solução, porque você não tem nenhuma perspectiva da noite para o dia, nos próximos 12 meses, que vai virar o quadro. Qual é a solução? E aí a gente questiona por que o prefeito não se posiciona de uma forma mais clara e transparente na rua, na imprensa, na rede social, onde quer que seja. Ora, a situação é esta, o cenário é esse e a solução que nós temos para encaminhar é essa. Se ele tiver alguma dúvida, algum impedimento legal, que vai à Câmara e que apresente para a gente caminhos para que a gente possa decidir. É melhor você assumir uma responsabilidade, ficar vermelha agora do que ficar roxa a vida inteira. Então, as pessoas ficam numa incerteza enorme. São responsabilidades que envolvem saúde, envolvem milhares de famílias. Ah, mas a prefeitura não tem condições de liberar essas pessoas porque hoje não tem oportunidade de trabalho. Rapaz, o pior é você ficar trabalhando ou deixando de buscar uma alternativa porque você fica contando com uma coisa que não recebe. Então, é uma situação difícil, não é fácil. Não gostaria de estar no lugar do prefeito, mas a gente não pode tirar a responsabilidade dele. Ele precisa, ele é o prefeito, foi eleito pelo povo e não tem como não ser, a não ser que ele não queira, mas ele é o prefeito. Então, se ele é o prefeito, nós temos que encarar a verdade, a realidade. Então, precisamos tratar esse assunto. Recentemente, a gente discutiu muito a questão dos royalties, da questão da votação, que foi um pleito nosso, da sociedade como um todo, prorrogar a votação que conseguimos para abril. Isso foi uma conquista, uma vitória de uma união da sociedade. E aí, em momento algum, se discutiu. Eu lá na Câmara, por exemplo, questiono demais isso lá com os colegas vereadores. A gente não tem informação para poder a gente contribuir de alguma forma mais positiva. Infelizmente, é o que eu venho falando há tempo, estava até conversando com você antes aqui de começar o programa. A gente tem um sistema político falido nesse país, né? A gente parece que só existe duas bandeiras. Ou é a situação, é a oposição. Não se discute política propriamente dita no sentido de dar resultabilidade, de avançar, de encontrar caminhos. Políticas públicas, né? Políticas públicas de forma que você possa avançar. Nós temos uma riqueza hoje, né, de pessoas na cidade, das universidades, pessoas experientes, ex-prefeitos, ex-políticos. Por que não se cria um fórum de discussão? Olha, vamos encarar a realidade. Hoje nós temos um desafio enorme na área de saúde que envolve terceiros, né? O famoso contrato, a contratualização dos hospitais. Aí os hospitais estão alegando necessidade de fechar alguns serviços porque não tem recurso. Aí outros falam, não, mas não pode, é saúde, não pode funcionar. Mas precisa ter um entendimento, né? Precisa saber a dor de cada um, onde é que está, porque tem responsabilidade. Porque também, se você oferece um serviço, não tem condição de oferecer e depois para cumprir, você está colocando a sua responsabilidade na frente. Então, é fácil falar quem está de fora, mas a gente precisa encarar a realidade. Então, nós precisamos sim, nesse momento de dificuldade, encontrar caminhos de sobrevivência, mas também não perder a oportunidade de encontrar soluções que possa perenizar, que possa sair dessa situação, porque senão vai ficar numa recorrência dos mesmos problemas, porque você dizer que os hospitais contratualizados recebem e não pagam os seus funcionários, ou não recebe e pagam, esse discurso é antigo. Eu conheço, há décadas se escuta isso em Campos, né? De prefeitos e prefeitos que mudam, que rodam, é a mesma coisa. Então, a gente precisa entender que o modelo que a gente está funcionando é um modelo que, se um dia funcionou, já não funciona mais há muito tempo. A gente precisa rever nossos modelos com relação às nossas políticas públicas. Aqui em Campos, então, se nós temos royalties, ótimo, que ainda temos. Se tivemos mais, ótimo. Acertamos, erramos, beleza, vamos olhar para frente.
a nossa realidade de hoje. Eu condeno muito, Germano, a gente ficar nesse discurso de querer explicar as coisas, porque se eu estou fazendo assim, mas fulano fez muito pior do que eu. Pô, se eu estou fazendo assim, mas ele fez melhor. Roubou, mas fez. Se roubou, se não roubou, enfim, fica num discurso que tira do foco. Você quer distrair o problema. Vamos encarar o problema de frente. Olha, eu admiro muito a postura do atual governador do estado, né? O Wixom. Você não vê o Wixom reclamar do passado. Ele simplesmente, eu assumi, sabia que tinha problema e vim aqui para poder encontrar caminhos. E o cara está sempre numa postura para frente. Alguns acham até ele meio maluco, né? Meio doido. Esse cara é doido. Mas ele tem uma postura positiva, né? É uma pessoa que exerce a gratidão. O olhar das coisas para ele é um olhar positivo, um olhar para dar a volta por cima. E chega ao ponto de ele ficar tão entusiasmado que ele já até lança o nome dele para presidente, né? Até se empolga, a gente fica até assustado. Mas é uma postura de uma pessoa que está olhando, enxergando algo que as pessoas... Ele está enxergando o problema, está enxergando a solução. Está enxergando a solução. Tanto que já se colocou à disposição para a presidência, né? Agora, tudo você paga um preço, né? Sim. Você paga um preço porque querer enxergar só o problema, é o que o prefeito Rafael Diniz vem semeando e está colhendo. Ele só semeia problema e está colhendo problema. Não, isso é fato, né? O que o homem semeia, ele acaba colhendo, né? Isso é fato. Agora, o senhor falou sobre valores, né? E existe uma previsão que é feita antes para saber, no ano seguinte, o que o município, né, vai ter de receita. É feita uma previsão, é feito um orçamento antes. E nós estamos hoje dentro do orçamento que foi feito e aprovado no ano passado. Ou eu estou errado? Sim, o orçamento sim, o financeiro é no dia a dia. Quer dizer, a questão toda, aonde se fala que deu infarto, deu conflito, deu problema, onde é a questão da arrecadação dos royalties. Principalmente, tudo se aposta na participação especial. Houve uma frustração muito grande na realização da participação especial, porque nós tínhamos uma expectativa de tantos milhões e veio bem menos, veio alguns milhões a menos. Esta expectativa da participação especial não tem uma informação real antecipada no dia que vai acontecer, mas a previsão está muito errada, o erro está muito grande. Porque não houve... O que é a participação especial? É valor de petróleo, do barril do dólar, do barril do petróleo, e o valor e a produção, o físico. O físico, ele é feito lá atrás. O relatório do físico, ele acontece não no dia. Então, o físico você já sabe. Se o que está acontecendo é a produção que está caindo, cadê o acompanhamento disso? Então, com certeza, o governo já sabia, tanto é que ele fez contingenciamento, fez essas coisas todas, ele já sabia disso e tá com esse problema, deixando o problema acontecer, empurrando com a barriga, no meu modo de ver. Mas, vereador, me faz entender aqui, que talvez seja dúvida de outras pessoas, mas se é uma participação especial, não deveria cair nos cofres como um valor extra que poderia ser investido, porque o RODS, ele nada mais é do que a manutenção pelo prejuízo que ele mesmo causa. Então, seria algo à parte. Mas nós estamos falando aqui de coisas básicas, como saúde, educação, saneamento. Nós estamos falando sobre geração de emprego, comércio. E o orçamento que é feito todo ano, não dá para manter a nossa casa? Não dá para gerar novas oportunidades? Não dá para... gerar alternativas de rendimento, tem que depender do ROD, dessa participação especial mesmo? O orçamento não é o suficiente? Então, aí que é o X da questão. Quando nos é apresentado o orçamento, como está apresentando agora, a gente tem essas informações macro, né? Os detalhes a gente nem sempre tem, até nem sempre é necessário, mas quando é necessário, eu particularmente não consigo ter as informações do micro para poder a gente entender e ir a fundo. Mas no macro a gente sabe que existe um comprometimento, né, dos royalties já no número muito elevado, não só dos royalties, mas da arrecadação direta também, porque o governo está muito inchado. Ah, tá. Entendi. Né? O governo fica trabalhando no limiar seguinte, eu não posso ultrapassar
a minha cota de participação da arrecadação líquida. É como se tivesse endividado, aí acaba sendo comprometido parte do orçamento, parte Não, você só da pode gastar 54% do que você arrecada com o pessoal. Já estava até no último relatório com 52%. Então, você não pode gastar mais. Aí o governo fica olhando. Se eu pagar mais, eu estouro o meu limite. Se eu estouro o meu limite, amanhã eu vou responder no Tribunal de Contas, aí minhas contas não vão ser aprovadas. Sim. Então, eu não posso te afirmar que está acontecendo isso. Porque a declaração que o governo tem dado na imprensa é que é problema financeiro, não é problema de orçamento. Mas, ou seja, se é problema financeiro, não tem o dinheiro. Tem orçamento, mas não tem o dinheiro. Mas a gente sabe que está nesse limiar. O governo com 3 meses atrasado, já com 52% e com essa dificuldade de arrecadação financeira, a gente sabe que o governo tem grande chance de não conseguir cumprir suas obrigações até 31 de dezembro, em relação ao pessoal. Isso aí é fato, né? É fato, né? Não tem nenhuma expectativa de entrar um outro recurso, porque o barril de petróleo não subiu, não tem perspectiva de subir. O dólar não tem perspectiva de subir. E a produção não tem perspectiva de aumentar, muito pelo contrário, só está diminuindo, que são os postos maduros. Então, a gente vive uma situação seguinte: a nossa dependência de royalties, ela está extremamente comprometida, porque e aonde é que vai se conseguir arrecadar mais? O governo já aumentou taxa de iluminação, a COSIP, o governo já aumentou os valores de IPTU, o governo já aumentou todos os tributos de arrecadação direta. E não fez investimento no setor produtivo, não consegue aumentar receita tributária de ICMS, a economia está precária, o comércio não consegue vender. Hoje até as lojas do centro estão ameaçando fechar para o Natal, porque não tem população que circula mais no centro para poder consumir, porque tiraram a população do centro da cidade. Enfim, esse é o cenário que está vivendo. Então a gente percebe que está sem saída, mas ao mesmo tempo, lá na Câmara não se discute isso. Não se discute, né? Esse problema não chega na Câmara. Não, é como se não existisse nenhum problema em Campos. É como se não existisse nenhum problema em Campos, como se não existisse problema na saúde, né? Que todos os dias chega reclamações aqui, todos os dias são feitos vídeos, todos os dias é tornado a público. Mas o senhor diz que lá na Câmara, muitas das vezes, não é discutida a solução, né? Alternativas. A primeira coisa que você precisa para encontrar a solução, ninguém é dono da verdade, nem tem bola de cristal, é você fazer um bom diagnóstico. Uhum. Você precisa saber, o médico, para poder ser assertivo na cura, ele precisa ter um bom diagnóstico. Senão ele fica te dando um medicamento paliativo para tirar a dor e você não vai na causa do problema. Eu, particularmente, tenho denunciado diversas vezes a dificuldade que nós temos para poder você fazer um bom diagnóstico. Você precisa ter acesso à informação. Eu sou um vereador que estou de mãos atadas e com olhos vedados e boca abordada, numa tentativa de me deixar assim por parte do sistema. E eu não concordo com isso. Como é que você consegue exercer sua responsabilidade de vereador, independente da sua ideologia, independente da sua preferência política, se você está apoiando A, B ou C, você está ali para fazer o seu mandato. Como é que você vai exercer o seu mandato se você tem dificuldade de acesso à informação? Então, mas isso é sério, vereador. Não, isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito e eu pergunto, se o Legislativo está passando por isso, que são as autoridades eleita, instituída pelo povo para fiscalizar, para representar, como é que essa condição é tirada de quem tem o poder para fiscalizar? Como assim? Isso é muito sério. Eu pergunto, primeiro, se o senhor está sendo tratado dessa forma, imagine a população. Imagine aquele cidadão, aquele civil que quer saber. O povo pergunta. Por isso que a importância desse debate, por isso a importância do senhor estar aqui presente hoje nos bastidores da Câmara, até para tornar público essa situação que o senhor vive dentro da Casa de Leis. E foi essa pessoa que está assistindo a gente agora, foi a população quem o elegeu, quem te deu o poder para ter acesso a essas informações e trazer a público. E o senhor está me dizendo que não tem acesso a essas informações? Não tem. Para poder analisar, para poder intervir, para poder, tomar atitude, decisões que um vereador deve tomar.
Eu tive acesso, por exemplo, ao relatório da CREMERGE, quando os médicos recentemente fizeram greve, e no relatório tem vários itens lá de não conformidade na saúde, que nós sabemos que está um caos, e aí tem um item lá que é uma das minhas maiores questionamentos como vereador. Aí você fala, mas por que você está falando da saúde? Por uma razão muito simples. Para 2 bilhões de reais de orçamento, quase 1 bilhão que se gasta com saúde. Então, se a gente está com falta de recursos, se a saúde tiver 10% de economia, de eficiência, nós estamos falando praticamente em 80 milhões de reais que poderia estar sendo investido em uma folha de pagamento, né? Uma eficiência de 10%. Vou botar 1%. 8 milhões de reais, você já faz um estrago na agricultura, você trabalha em renda, você gera desenvolvimento econômico, você já muda a economia. Então onde é que está o recurso? Está na saúde. Aí você escuta na saúde o quê? O recurso não dá. Nunca dá, é um poço sem fundo, nunca dá. É a saúde per capita mais cara do Brasil e nunca dá. Tudo bem, temos excelentes médicos, dentistas, a gente não questiona a qualidade do ser humano, do profissional da saúde do nosso município. Poucas regiões têm como nós temos aqui. Mas o sistema, o processo em si da saúde está falido. E aí, uma das coisas que a gente mais observa nessa ordem de grandeza de número é o quê? Pessoal, materiais e medicamentos. Aí você vai pedir informações que deveria surgir de forma muito natural quando você solicita oficialmente, as informações não chegam. Aí quando eu li o relatório da CREMERGE, é o mesmo questionamento. Foi solicitada informação em relação a medicamentos e a gente não tem acesso, as informações não chegaram. Está lá no relatório do CREMERGE. Aí você quer entender como, né? Como é que você pode contribuir para ajudar o município se você não tem acesso à informação? Você pede um exame a um paciente, ele vai lá, faz o exame, mas não te traz o resultado. Não fiz o exame. Não, ele falou que está assim, está faltando. Eu estou com dor de cabeça. Mas cadê o raio-x? Cadê a tomografia? Não, isso aí faz por escrito aí que a gente vai te passar. Aí você faz por escrito, não passa. E até hoje, se você não consegue investigar o processo, aí você chega a uma conclusão seguinte, que o problema não é de hoje, isso é um problema da cultura. O sistema está falido. Eu tenho dito, Germano, que a nossa cultura, ela é aquela cultura do seguinte: eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela, é a síndrome da Gabriela. As pessoas, não, isso é normal. Eu falo, é a síndrome da normose. Não, isso é normal, vereador. Não, peraí, você é vereador novo, você chegou agora, só está 1 ano e pouco, a vida inteira foi assim, sempre foi assim. O senhor não vai mudar o sistema? Isso é o sistema, vai mudar, eu tô fora. Agora, quando o senhor diz, eu vou aos ouvintes aqui, mas eu tenho uma pergunta que não quer calar, eu vou aos ouvintes aqui. Quem está conosco aqui, olha, é o Bruno Ritter, mandando bom dia, Germando, e Eduardo Crespo. Bom dia, Bruno. Também, vereadores comprados pelo prefeito, o senhor vai falar já. Josilírio mandando bom dia a todos. Adriana Viana, LDO. Renata Armando mandando bom dia. Os vereadores deveriam ir de contra a verba para a comunicação, visto que o prefeito faz todo o anúncio pelo Facebook, que é de graça. Quando votar a LDO, tem que diminuir as verbas para as coisas supérfluas. A saúde é prioridade, vidas estão sendo perdidas. Agora, se tratando de saúde, é onde entra mais dinheiro, mas o vereador vai falar. Temos que tirar o prefeito. Olha, já está chegando o novo pleito eleitoral para isso. A função do vereador é fiscalizar os atos do prefeito. Se tiver errado, só corrija aí. Diz o Hermenegildo Santos. Corta a verba absurda do cafezinho dos vereadores. Eu acho que também já foi cortado, né, o vereador? Só vai falar também. E o prédio da antiga Boxcar no mercado, fechado e pagando 18 mil de aluguel por mês. Pergunta ela. Sou também, se eu tiver conhecimento desse ato, responde se isso procede ainda. O Cláudio Loureiro, bom dia. Por que tem secretário ganhando quase 10 mil? Por que tantos cargos de confiança? Por que não baixa isso ou até mesmo baixa o salário de vereador? Se tem a crise, alguma coisa tem que ser feita. Vereador sabe informar quantos
1000 RPA tem em Campos? Solange Adriana, bom dia, Germando. E grande vereador bom dia, Germando. A grande verdade, é que esse prefeito faz o que quer. Não existe lei que o faça parar. Mas será que existe vereadores unidos, né? Porque seria possível. Para fazer o executivo parar, o legislativo tem esse poder. Corrige se eu estiver errado já, vereador. Felipe Lamparão, campista, mandando bom dia. Vereador, já fiz essa pergunta aqui e agora o governo dele está tão transparente que não vemos. A primeira pergunta para o senhor responder a fala aí, quando o senhor diz que o senhor não tem acesso às informações da forma em que deveria ter para analisar, né, os processos e tornar público, né, trazer à tona para a população. Isso só acontece com o senhor e meia dúzia de vereadores ou acontece com todos os vereadores, se o senhor puder responder? Caso não, a gente vai respeitar que cada um responde por si. Olha, eu vou falar pelo que eu tenho como documento, inclusive já está até notificado no Ministério Público. Nós, quando começamos a perceber a dificuldade do governo com relação à saúde, eu sou presidente da Comissão de Legislação Participativa e sou um servidor da UENF. E aí eu descobri que lá na UENF existe uma riqueza, né, de trabalhos científicos, de pesquisas, de várias pessoas ligadas à saúde, campos que fizeram tese lá de pós-graduação, enfim. E aí eu observo que existe uma distância enorme da realidade da saúde em relação a uma saúde que de fato poderia dar resultado. E a gente tem exemplos de sucesso no Brasil afora, de cidades medianas, quase do tamanho de Campos, um pouco menor, com saúde de referência, sem royalties, só com SUS. É lógico que tem toda uma particularidade, o modelo de SUS que é implantado lá, ele evoluiu, né? Aqui está estagnado. Mas, enfim, e aí eu comecei a ver que os números apresentados pelo governo, nas prestações de conta, são números grosseiros. Tecnicamente está correto, você vai mandar para o Tribunal de Contas, vai vir aprovado como correto, porque ela diz que pelo menos aquelas informações ali, elas têm que ser apresentadas mediante um modelo normativo de relatório. Só que são números grosseiros. Quando você pede para abrir aquele número, tecnicamente o governo teria que responder, principalmente se for de vereador. Então você faz solicita uma formação 1, 2, 3 no portal de transparência e segue daqui a lei da informação, e algumas coisas eles atendem, outras coisas eles não atendem. Exatamente aonde a gente mais questiona, que são as grandes concentrações de recursos, a gente não tem acesso à informação. Por isso, eu com os demais vereadores que não é da base do governo, que é o vereador Cabo Anuncimar, o Álvaro, a Josiane Morumbi e o Renatinho Dourado, solicitamos uma comissão parlamentar de inquérito. Só porque a gente não tem acesso à informação. Qual a ferramenta que você consegue fazer com que o governo abra a caixa preta? A comissão parlamentar de inquérito. Aí não tem como. E aí, infelizmente, a gente encontra uma Câmara que está, no meu modo de ver, comprada pelo prefeito, né? Porque o prefeito, quando assumiu, ele precisou ter a maioria na Câmara, como todo prefeito faz, e aí negociou com os vereadores cargos. É onde existe a maior concentração de cargos liberados para os vereadores indicar os seus respectivos preferidos. Na saúde. Ih, lasqueira. Aonde que a saúde, agora pegou, hein? Aonde que a saúde deixa a desejar em relação a serviços prestados? Nas UBS, a saúde básica, aonde era mais precária, que é uma cultura, não estou falando desse governo, isso é uma cultura. Os governos anteriores fazem isso, se você for no município em volta fazer isso, eu acho que o Brasil inteiro é assim. Agora, onde entra mais dinheiro é na saúde? Aonde se apresenta a maior despesa. É uma segunda prefeitura. Quase R$1 bilhão, pô. Praticamente a metade do orçamento. Então, o que acontece? A gente precisa discutir a saúde. Aí a proposta da CPI, não é a proposta da CPI para caçar boi. A única coisa que a gente quer é usar a ferramenta da Câmara. Só que aí, como a Câmara está com a maioria destinada a atender os interesses políticos do prefeito, da prefeitura, a Câmara perdeu o seu senso de responsabilidade, no meu modo de ver. Para esse sistema que está implantado, eu tenho dito aí, é melhor fechar a Câmara. Para que precisa da Câmara? E para que 25 vereadores? Para que 25 vereadores? Agora, para isso daí, reduz a metade. Estou falando com nenhum constrangimento.
Agora, o que não pode é a gente entender que a solução seja sustentando esse sistema. Esse sistema está falido. Esse sistema tem que ser mudado. Ou seja, é um sistema político implantado tem que mudar, pô. É um sistema que sustenta 25 vereadores que são caros para fiscalizar o executivo, para fiscalizar os serviços prestados para o município, para dar uma satisfação à população. Mas que na prática está ali só para homologar uma ação do governo. Eu ia falar, mas que estão ali para tornar-se a maioria para defender os atos, né, do município. Você quer ver? Ó, a Câmara foi lá e recebeu uma proposta do governo. Foi a única proposta que chegou lá. Foi assim que eu estava chegando lá na casa, que eu cheguei lá em agosto do ano passado, audiência pública do processo de transporte coletivo, sistema alimentador. E aí se discutiu e tal, e aprovamos por unanimidade. Só que a Câmara não imaginava que na hora que fosse para a prática, a forma como ia plantar ia ser essa bagunça que está aí, né? Esse caos que está aí. O culpado não é, no meu modo de ver, a proposta em si. O culpado é a forma como está plantando, né? Tá fazendo, colocou o carro na frente dos bois. E aí fica um governo soberbo, né? Com autonomia enorme de se posicionar, com liberdade enorme de ocupar espaço na imprensa, na mídia, que a gente entende porque o orçamento da comunicação, um orçamento que nunca deixa de ser cumprido. Quer dizer, o orçamento, por exemplo, na agricultura, 16 milhões, investiu 200 mil reais. O orçamento da comunicação, quase 10 milhões, investiu quase os 10 milhões de reais. Que isso? Então... Olha que informação, olha só, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Olha o que o vereador está falando aqui, pontuando muito bem. Olha o exemplo, a analogia perfeita. Repete, na agricultura, ou qual o orçamento da agricultura é 16 milhões de reais. 16 milhões. Investiu 200 mil reais. 200 mil, quantos por cento, vereador? 1% daria... Zero, fazer a conta aqui. 10% daria 1,5 milhão? É 16 milhões? 16 milhões? 160 mil? É 160 ou 1,5 milhão? Não, 1,5 milhão, 10%. 1,5 milhão, 10%. 1%, 160 mil. Ou seja, deu 1,5%. Menos de 1,5. Menos de 1,5. Aí você não tem estrada, não tem ponte, não tem produção, não tem renda, falta cana, as usinas estão fechando. Por quê? Porque não investiu na agricultura. Não estou defendendo só a agricultura, não. Diversas outras áreas. Não, foi só uma comparação que o senhor fez muito bem, porque o valor é próximo também. Aquilo que eu falei aqui no ano passado, usou a agricultura e outros setores de armário, de mula de orçamento. De armário? Porque o que acontece? Aí vamos lá. Por que o sistema está errado? Por causa de um vício implantado nesse município. Qual o vício? Começa o governo, vai lá, negocia a maioria. Peraí, a maioria, então eu preciso ter alguma vantagem para poder te apoiar. Então vai lá, dá as vantagens, oferece lá a indicação dos cargos políticos. Tudo bem. Não sou contra fazer isso, não. Se for colocar uma pessoa para trabalhar, perfeito. Mas não pode você, pelo fato de fazer isso, você ficar num comportamento de papagaio fêmea. Você, quando vê um problema... Não sei, eu não posso falar que eu sou do governo. Mas peraí, pô. Mas como assim não Você vê uma situação falar? como essa que está acontecendo aí do transporte, você não chama na chincha. A Câmara não teve a capacidade de fazer com o secretário da pasta fosse lá dar uma explicação. Olha, chamar na chincha não vai ofender o presidente, né? O gestor, e nem vai desqualificá-lo. O gestor, ele tem hora que ele tem que bater na canela. E não vai desqualificá-lo por conta disso. E a Câmara tem que chegar e chamar o prefeito, tiver que bater na canela, o prefeito bater na canela. Claro. Respeitar o executivo, mas executar se fazer a posição dele, pelo legislativo. Respeitar a posição dele, mas também tomando a posição que lhe cabe tomar. E tem outra coisa também, Germano. A gente não tem que olhar que todo mundo é errado, todo mundo está roubando, todo mundo tem corrupção, não. Nós temos que olhar que o que a população quer é gestão, quer que as coisas funcionem, entendeu? É lógico que está errado, condena, manda para o órgão competente, para a justiça, para poder analisar e condenar, se tiver que condenar. Mas a gente não tem que fazer o papel da justiça, né, do Ministério Público e esquecer do papel da Câmara. A Câmara, ela está com a maioria com o prefeito e essa maioria, ela fica inerte. Ela fica acomodada. Aí você fala, para que serve a Câmara? Ela só serviu para aprovar um orçamento que o governo mandou para lá, fez algumas emendas que o prefeito não cumpre, as emendas, né?
As minhas não fez nenhuma até hoje, né? Inclusive estou entrando na justiça por causa disso, e libera o prefeito para ele mexer no orçamento do jeito que ele quer. A partir do momento que você dá ao prefeito a liberdade de ele fazer no orçamento o que ele quer, é 30%. 30% de 100%. Só pode mexer com a metade, porque a outra metade é dinheiro carimbado, então você deu... quanto é que dá 30% de 2 milhões? 600 milhões. Né? De 2 bilhões, 30% dá 600 milhões. Ano passado eles fizeram a farra do orçamento, deu pouco mais de 10%. Né? Então, quer dizer, 30% é um exagero. Agora nós estamos discutindo lá, tentar ver se abaixa pelo menos para 10%. Na minha opinião, tinha que abaixar no máximo, dar no máximo talvez o que? 2%, 3%, 4%. E se precisar mexer no orçamento durante o ano, qual o problema? Vai na Câmara. Marca uma audiência, uma sessão específica de orçamento. Não fica em outro estado a Câmara Municipal, não. Porque... não, mas se fizer isso, você vai engessar o prefeito. Vai engessar o quê? Então não precisa da Câmara. Então, exato. Aprovou o orçamento, quando terminar, você volta aqui para poder a gente aprovar as contas. Acabou. Então, a Câmara não faz mais nada. Não precisa fazer. Então os vereadores vão trabalhar aí, vão colocar uma vez no mês e olhe lá. Rapaz... Olhe lá, só no dia de aprovação só e acabou. Agora, o culpado... É isso mesmo? Aí que eu falo, o culpado do que está acontecendo no município de Câmara não é do prefeito, não. O culpado somos nós, vereadores. Porque nós demos ao prefeito uma autonomia, é igual o filho que você não cuida, não mostra limite, não acompanha, não vigia, orar e vigiar, tá? A Bíblia. O senhor reconhece, então, que a culpa é do Legislativo? Não tenho dúvida disso. O Legislativo é muito passivo em relação ao que tudo está acontecendo. A gente tem que chamar para discutir. A Câmara não pode abrir mão da sua responsabilidade. Né? E aí você fala assim, mas é muito fácil você falar, por que você não faz? É aí que está o problema. É um colegiado. A maioria do colegiado está comprado pelo prefeito. Agora, existe só 2 dias de sessões na Câmara e terça-feira me parece que não teve sessão. O senhor sabe o motivo? Rapaz, isso daí é um outro processo. Toda vez que a presidência não quer que tenha sessão, ela corre lá e faz uma chamada. Por exemplo, nós não estamos... é consultado os outros vereadores? Eu, por exemplo, estava no meu gabinete, correndo, preparando uma análise do orçamento, porque tínhamos recebido no dia anterior as contas de 2017, que vai para a pauta, quase 2.000 páginas, e eu estava com a minha equipe na expectativa, acompanhando para começar. E aí, quando é para ter sessão, né? Porque aí está na rédea do presidente. É para ter sessão, vamos começar e tal, está chegando mais gente, vai. Mas quando não quer, não, vamos lá, vamos aproveitar... tecnicamente ele vai lá às 5h15 e faz. Ou seja, não foi falta de vereador, foi falta de vontade da presidência de querer ter sessão naquele dia. Agora, o que fez ele não ter vontade de ter sessão naquele dia, eu não sei, não consegui acompanhar. Então, se ele não quiser, se o presidente não quiser, não tem sessão? Não. Às vezes a gente está sabendo que existe essa intenção, a gente corre lá fazendo nossa parte, nós 5 vereadores. Nós estávamos todos na Câmara, eu estava preparando as nossas emendas impositivas, discutindo nossas emendas impositivas, que o prazo é até dia 19, e aí ele fez isso, eu não sei ainda, não descobri qual foi o motivo político, mas infelizmente existe um problema. Existe o regimento da casa, dá uma autonomia ao presidente, que eu questiono muito. Um lado pode ser positivo, mas na prática tem sido muito negativo. O prefeito anunciou recentemente, você vai lembrar, uma proposta de uma licitação para iluminação por 30 anos, com 600 milhões de reais, numa parceria público-privada. Eu fiz um requerimento ao presidente que colocasse para votação, para que o prefeito nos apresentasse uma análise comparativa, se não seria mais interessante, em vez de fazer parceria público-privada, que fizesse um contrato de locação de ativo, que é uma modalidade mais recente que tem sido usada no Brasil afora para essa situação. Surgiu essa informação para mim lá no gabinete e tal, fui analisar, achei pertinente e levei. O presidente até hoje não botou em votação. Aí levei essa discussão na sociedade organizada, lá o conselho lá das entidades, a SIC, CDL, FIJAM, Cajop e tudo mais, e eles convidaram, o governo foi lá dar uma explicação em relação à proposta. E aí eu fiz esse questionamento. Aí ele falou do trabalho técnico que foi feito antes para chegar na PPP. Eu fiz um outro requerimento ao presidente que colocasse em votação para os vereadores, para que nos apresentasse esse estudo técnico na íntegra, para a gente poder analisar mais. Aí, até hoje, o presidente não colocou para votação. Aí
questiono isso na tribuna. Aí a presidência fala, olha, nós estamos esperando um parecer do Tribunal de Contas, que o governo mandou consultar lá esse parecer. O que eu tenho a ver com o Tribunal de Contas? O que a Câmara tem a ver? Ou seja, o poder constituído, né, político, pela eleição do prefeito e atrelado à parceria, né, na maioria dos vereadores, faz com que exista uma ingerência do executivo em cima do legislativo, através do líder do governo e do presidente, que era líder do governo. Meu Deus do céu. Isso acaba com a nossa cidade. E às vezes até ele acha que faz isso porque a vida inteira viu isso acontecer, acha que isso é normal. Isso não é normal, isso está errado. E acaba com a função do legislativo. Aí você vai fazer ser vereador para quê? E olha que é o vereador que está perguntando, hein? É vereador para quê? É a pergunta que o povo faz e que não quer calar. Eu vou ao povo porque eu tenho uma pergunta cabrosa ou cabulosa para fazer para o senhor. O ENF, Thaís Manhães, a democracia não existe há tempos. Percebe-se isto em pequenas ações dentro dos municípios e estados. País democrático tem que agir como tal. César dos Santos, Tisgo mandando bom dia, vereador. Quantos agregados o senhor tem no regime RPA? Né? Está perguntando aqui, olha. Cristina, aí vem um vereador da base, né? Segundo a Marcele, a Pata, né? A Marcele, tem vereador que tem em torno de 500 RPA. Aí vem um vereador da situação que tem esses indicadores, aí faz uma pergunta dessa e o homem pode sair daqui vermelho, azul, amarelo, não volta mais. A Cristina Fonseca diz, vereadores que não trabalham, quando vai para a Câmara, a audiência, o maior tempo é para moção de aplauso. Exatamente, as unidades básicas não funcionam, justamente para que os hospitais superlote de enfermos, pois assim tem como justificar. Hipocritamente, a fala que o orçamento nunca vai ser o suficiente, uma verdadeira falta de respeito. Olha, bastante contundente a sua colocação, Thaís. É isso mesmo, tem toda razão. É isso mesmo? Aí, o vereador. Essa é a cultura. O vereador tá falando aqui, olha. Leonardo Rocha. Uma vitimização, um mimimi danado que o orçamento nunca dá. Né? Isso não é de hoje, não. Isso é muitos anos. É muitos anos, né? Aí, isso começou na época de Arnaldo, que quando teve a abundância dos petróleos, em vez de fazer uma saúde eficiente, saiu esparramando aí. Qualquer posto de saúde virou BS, ambulância para tudo que é lado, médico para tudo que é lado, depois ofereceu o exame, criou essa cultura e não dá conta. É um sistema que não funciona. Virou a bola de neve, né? A saúde não tem processo, não tem um processo. Então você hoje fica só no favor. Para você conseguir saúde, você tem que ser amigo do rei. Pô, isso é um absurdo. Leonardo Rocha, para onde foi os 15 milhões 800? É o 15, que há tanto número aqui que eu não sei se é 15 mil, eu acho que é 15 milhões e 800 mil. Marcelo Abreu, prefeito e vereadores sem compromisso com a saúde. Exame do meu pai, pós-operatório, marquei com a ambulância 8h20 e até agora nada. Vai perder o exame, está marcado para 9 horas no HGG. Absurdo, diz ele. Isso é todo dia é esse problema. Todo dia. Todo dia, né? Agora, o César está perguntando aqui, vereador, o seguinte, a pergunta que todos querem saber, este ano terá aprovação de aumento de taxas da empresa Águas do Paraíba na calada da noite, no dia 31 de dezembro de 2019, como presente aí para o povo em 2020? Que pergunta boa. Não é? Isso faz lembrar alguma coisa do ano passado, né? Consegui, depois de muita dificuldade, marcar uma audiência pública, dia 12 de dezembro, vamos fazer uma audiência pública com o Sistema Água Paraíba, onde eu, pela Comissão de Legislação Participativa, e o vereador Silvinho, pela Comissão de Serviços Concedidos, vamos estar organizando com os demais vereadores da comissão para que a gente possa estar discutindo na íntegra, não só essa questão dessa equação, até porque hoje a Água Paraíba está cobrando sob forma de liminar, e a gente precisa rever todo esse contrato, toda essa discussão. Existem situações
peculiares de água e esgoto, município, na cidade, no interior, e problema para tudo quanto é lado. Então a gente vai ter a oportunidade de rever toda essa discussão, ver o que foi combinado e acordado na audiência pública que teve em 2017, que eu não era vereador, liderado pelo vereador Jorginho Virgílio, e a gente vai fazer um balanço geral nesse sentido. Até porque, se deixar do jeito que está, vai entrar a equação, vai chegar a 31 de dezembro e vai de novo ter aumento abusivo em relação à inflação, porque a equação ela não respeita o processo inflacionário, ela tem indicadores lá que tudo que eles usam, se subiu, se o dólar subir, aumenta, se o insumo aumenta, se o combustível subir, o valor aumenta, enfim. O reajuste é anual? O reajuste é anual, pelo contrário. Então a gente vai estar trazendo pessoas que têm capacidade de discutir mais propriamente disso, principalmente atacar naquilo que não é justo. Pode estar legal, mas está injusto. A gente precisa separar do que é legalidade do que é justo ou não. Perfeito. Tem algum projeto para a redução de salário dos senhores? Porque não existe esta ação. Um projeto ótimo para o senhor levar em pauta na Câmara. Não, ele está propondo aqui reduzir a Câmara pela metade. Ele está propondo algo melhor, né? Acredito eu. Não, mas está certo. Nós temos que, nessa situação de crise, o prefeito já tinha que se antecipar, né, no meu modo de ver, porque a crise está hoje e pelo que ele fala, que a gente tem que interpretar nas entrelinhas, porque não tem um discurso objetivo nesse sentido, pelo menos lá na Câmara não chegou para nós vereadores que não somos da base, por que não reduz a estrutura do governo como um todo? Reduz a Câmara e do governo como um todo. Por que não reduz a quantidade de secretarias? É menos DS1. Aumenta, não precisa reduzir o número de trabalhadores. Só precisa fazer com que você reduza os valores dos cargos. Diminui o salário do prefeito e automaticamente diminui o salário de todos os vereadores. Isso tudo é interligado. Sim, agora, precisa ter decisão política para fazer isso. Precisa ter. Marcos Vinícius mandando um bom dia pro Germando, que eu não sei quem é. Ah, sou eu, né? E o vereador Eduardo Crespo. Vereador, agora, só que me explica aí, me faz entender. Segundo informação, a verba que paga a Câmara Municipal não passa pelo orçamento, é isso mesmo? Não paga, passa. A Câmara é um percentual, né? Acho que é 2,3%. A verba não vem? A verba da Câmara... Vem da onde? Ela vem do orçamento. O orçamento vem do orçamento? Do arrecadado. Então, é um percentual do orçamento, automaticamente vai para a Câmara, né? Mas não passa pela previsão que é feita... desses 2 bilhões, não passa? Passa. Passa? Está incluído ali lá, a Câmara Municipal? O Legislativo tem uma despesa chamada Legislativo. Tá. Agora, deixa eu dar um esclarecimento aqui, que algumas pessoas comentaram quantos RPA eu tenho. Nenhum. Me foi oferecido, eu não quis. Não quis. É complicado, porque... Poxa, menos pessoas trabalhando. Pessoas... Mas o preço de você receber isso, eu não aceito, entendeu? Porque é exatamente o que eu condeno. Eu não sou contra a gente poder indicar, porque não faltou gente precisando, né, que me procuraram. Mas eu não aceitaria fazer isso para poder eu não ter o direito de estar questionando. Sim. Entendeu? Aí isso eu não posso falar porque eu sou da base do governo. Isso vai ficar mal. Isso não dá. Não dá. A gente tem que ter liberdade. No dia que tiver liberdade, aí sim eu participarei de uma forma muito natural. Agora, o que não pode é a gente fazer essa acreditar troca, né? Que esse modelo é assim e que ele sempre foi assim e que na época o fulano era assim, que era pior, que era isso e aquilo. Eu já falei, inclusive, para o presidente da casa, que ele tem o hábito de falar, não, eu estou fazendo isso, mas é muito melhor, porque na época de Dr. Edson, eu não conseguia fazer nada e tal. Aí eu falei, o presidente, perdoa ele, tira isso do seu coração, porque isso não pode ser um argumento para você justificar, você fazer. O trabalho que eu tive para conseguir fazer, ir para o plenário, a lei, o projeto de lei da indicação legislativa do Vale Feira Verde, né, que é uma ferramenta que pode ajudar e muito, né, ao desenvolvimento do nosso município da agricultura familiar. Chegou um ponto que eu falei assim, Fred, será que eu vou ter que ir para o governo, da base do governo, para poder você colocar isso em votação? Agora que tá todo mundo querendo sair, que você está querendo chegar? A fala do vereador Fred, do presidente,
com todo respeito, mas parece ser pessoal, né? Que na época do outro presidente ele não conseguia fazer, então agora ele vai tomar atitudes, né, contrária, tendo a oportunidade de fazer o certo, tendo a oportunidade de fazer algo diferente. É que eu falo. A gente aí faz igual, mesmo, do mesmo? A gente tem que sair do quadrado, olhar a coisa de fora. Por isso que a participação da rede social é fundamental, da população, a gente fazer enxergar a coisa de fora. Porque o cara fica confinado naquele modelo ali, ele acha que está acertando e ele não percebe que mudou. O país mudou. A população é outra. A política tem que mudar. Entendeu? O político tem que mudar, porque senão não vai ser eficiente. Nós somos como é que se fala? Uma topeira em gestão de recursos públicos. Entendeu? O sistema está todo amarrado. E aí você consegue fazer com que a população pague uma água mais cara do Brasil, que pague uma taxa de iluminação mais cara do Brasil, um dos IPTU tão caro quanto o outro, uma saúde caríssima, e nada funciona. Nada funciona e o Lucas... falta dinheiro? Tá faltando dinheiro, vereador. O Lucas Barreto tá mandando bom dia. O Serginho Luiz Bessa mandando bom dia. Quando vai ser a audiência pública da Águas do Paraíba? Dia 12 de dezembro, às 15 horas, na Câmara. Tá aí, olha, respondido. Quero me inscrever para falar, que seja realmente aberto ao povo. Vai ser, vereador? O senhor garante? Vamos sim, eu só preciso saber como é que é o sistema lá, que eu nunca fiz audiência, se tem alguma regra para poder a gente já informar. Foi muito bom essa observação, já vou na semana que vem já ver isso para poder de forma antecipada a gente organizar. Os 15 milhões e 800 mil são referentes aos valores da agricultura, que sobrou, falado pelo vereador. Eu perguntei para onde foi o mesmo. Então, quando é feito o fechamento da prestação de conta, o que você observa é que a saúde recebeu, além do que ela já havia sido previsto no início, quase 200 milhões de reais. Ou seja, os orçamentos que sobraram, eles foram para cobrir furos de ineficiência da saúde, educação, alguma coisa, administração, mas o grosso todo é saúde. Esse é o meu questionamento, por que não abrir os números da saúde? Se está usando devidamente, eu fiz agora um requerimento solicitando o relatório dos últimos 12 meses dos medicamentos, o relatório físico dos medicamentos das 3 farmácias. Farmácia Central, farmácia do HGG, farmácia do Hospital Ferreira Machado. Até hoje nada. A gente não recebe informação. E você vai ver que nessas farmácias concentra ali uma rubrica lá, 300 milhões de reais. Então, 300 milhões de reais é muito dinheiro para que a gente não possa dar obediência à Câmara. Se a Prefeitura não dá obediência à Câmara, vai dar obediência a quem? Né? Agora, eu estava falando anteriormente, não cheguei a concluir, se se a verba destinada à Câmara Municipal para as despesas, né, manter né, a casa, ela vem do orçamento, e se não tem dinheiro, está faltando, está pagando os RPAs aí pela metade, tá essa bola de neve. Haja vista que os salários dos vereadores estão em dia, correto? Sim. Estão em dia. Por que... De todos os servidores da Câmara. Beleza. Obrigado por acrescentar. Por que então vai haver um reajuste nessa verba? Vai aumentar a verba destinada à Câmara dos Vereadores? Segundo o presidente, houve uma inclusão, eu não sei te responder agora, uma inclusão de um percentual que não estava sendo considerado, que é de direito da Câmara. No ano passado, nós tivemos, no final do ano, eu tinha acabado de chegar na Câmara, um contingenciamento pelo presidente anterior, que não teria que baixar o salário, não podia baixar dos vereadores, mas tinha que baixar dos assessores em 30%, porque senão não ia fechar as contas. E foi feito, né? E foi feito, todos nós votamos na condição de que nós iríamos receber um relatório mais explicativo do que estava acontecendo. Esse relatório não chegou, nós entramos com uma representação no Ministério Público, que está, um inquérito civil que foi aberto, falta de transparência na Câmara, e que, na verdade, o regimento diz que a presidência, a Comissão de Finanças, ela tem que apresentar o relatório, o balanço mensal no plenário.
e que não aconteceu isso no ano passado e que continua não acontecendo. Até a presente data. A presente data. Então, a gente ainda não tem informação clara e precisa do que a Câmara está gastando. É um outro questionamento que a gente está fazendo em relação à transparência, em relação a número. A gente, quando falta recurso, né, na nossa casa, que você começa a se preocupar com essas coisas. Então, a cidade já acordou, porque existem milhares de pessoas sem receber seus salários da prefeitura, e a gente vê abundância de recursos para certas coisas e outras não. Então você vê abundância de recursos para aluguel, como foi denunciado agora aqui. A gente vai chegar nele. Para um ouvinte, você vê abundância de recursos aí para comprar materiais aí para ornamentação, para paisagismo, você vê abundância de recursos para a comunicação, e você vê falta de recursos, inclusive, para os hospitais contratualizados. Aí como é que você explica isso? Só você abrindo os números. E aí esses números não são abertos para quem não é amigo do prefeito. Em cima do que o senhor acabou de colocar, vereador, se lá atrás houve um problema com o presidente, né, na época, ele apresentou para o senhor uma situação. Os senhores acreditaram, votaram a favor na redução de cargos e salários dos assessores, né? Se deu com a promessa de uma transparência, de um relatório para depois, então, ser analisado, né, com mais detalhes. Beleza. Esse relatório, até então, não foi apresentado ao ponto do senhor ter que reivindicar aí no Ministério Público, junto ao Ministério Público. Existe um inquérito civil aberto lá com o doutor Marcelo Lessa por causa disso. Beleza. Esse problema começou lá atrás. Então, o problema, olha só, a colocação do vereador. O problema começou lá atrás, exatamente. Na gestão do vereador Marcão. E hoje, na gestão do vereador Fred, o atual presidente da Câmara, ele alega que devido àquele problema, me corrija se eu estiver errado, tem então que ser feito um reajuste aí e aumentar a verba para destinado à Câmara. Mas como assim, se não resolveu, se não foi apresentado, se não há uma transparência, se o troço ainda não foi divulgado, ele apresenta uma outra questão sem resolver a outra? É desse jeito? Aí vocês vão engolir, vão aprovar? Aí cabe começar com o presidente, mas na verdade o que ele alega esse aumento foi uma análise técnica que é de direito da Câmara, um percentual que não estava sendo considerado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem. Eu não sei afirmar, mas o que a gente percebe é que o que fez gastar dinheiro demais no ano passado e que teve que cortar na carne dos assessores foi porque gastou demais em momentos que não devia. Não sei se é porque era problema de eleição, se contratou gente demais. Sim, beleza. Tal, são vários indícios. Olha só, tá vendo a importância? Eu tenho os meus questionamentos também. Eu só posso afirmar mediante análise. Eu estou pedindo as informações para a análise, não recebi, fiz os procedimentos todos de forma oficial no plenário, por ofício, terminou, eu fui lá no Ministério Público, não só eu e os outros vereadores da oposição. E pedimos, o doutor Marcelo Lessa entendeu, abriu um inquérito civil e a gente está com mais uma reunião marcada com ele agora. Ia ser esse mês, ele prorrogou para dia 5 de dezembro. Mas na inércia da informação cabe a interpretação. O que o povo interpreta muitas das vezes errado, porque falta informação. Beleza. Falta transparência. Ou transparência. E o senhor corrigiu muito bem. Obrigado por ter corrigido. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, por aí. Pode até haver, mas na verdade... Tudo bem, mas vamos colocar que não, porque a gente não está aqui para poder culpar o Fred ou qualquer um, né? Ou quem quer que seja. Agora, se gastou demais com o Marcão, será que também isso não está dando um impacto agora para a necessidade desse aumento, desse reajuste? Porque se está faltando dinheiro, se está atrasando o pagamento do pessoal, se está faltando em outros setores, aí vai reajustar a Câmara. É um direito, mas é um direito também dos trabalhadores por RPA receber em dia. Sim, é direito também da saúde estar em dia, é direito também gerar economia. Dos trabalhadores dos hospitais contratados receber em dia. Receber em dia. É isso aí. Entendeu? Aí quer dizer, há uma incoerência muito grande. Eu estou falando com alguém que é da Casa Legislativa. Ou seja, dinheiro tem.
Dinheiro tem, até porque faz o reajuste e vem, né? Ele está sendo mal distribuído. Mal distribuído é apelido, tá? Mal distribuído é apelido. Acho que está sendo muito bem distribuído. A prioridade do gasto do dinheiro que eu questiono e que tinha que estar sendo discutido no parlamento. O parlamento tinha que estar discutindo isso, propriamente dito, chamar a responsabilidade de conversar. Mas não pode. Não pode, porque isso aí é política. É isso aí, não, eu sou da base do governo, não posso chamar aqui, senão... Enfim, infelizmente, a gente paga um preço muito caro por uma politicagem aonde deveria se fazer uma política de P maiúsculo, uma política pública de responsabilidade. Aí eu pondero, vamos usar, no bom sentido, a nossa universidade, o ambiente mais neutro, o ambiente mais acadêmico, para discutir isso. Mas agora precisa ter acesso às informações. Agora, vereador, como é que o Legislativo vai discutir, enxugar alguma coisa ou diminuir alguma coisa? Como que vai discutir economizar o dinheiro público se numa situação como essa, pública e notória, né? Essa crise maldita aí que começou lá em 2012, 2013 e está até o Campos não conseguiu sair dela. Se o Legislativo está aumentando a sua receita, está aumentando a verba, não tem como discutir, vereador. E seria hipocrisia do Legislativo discutir, diminuir qualquer coisa do poder público. Pelo amor de Deus, se eu estou errado, você que está aí me assistindo agora, me diz. Eu evito de colocar minha opinião, eu evito de falar da forma que eu estou falando. Mas, pelo amor de Deus... A gente tem que acabar... As pessoas estão sofrendo, estão passando fome, estão passando necessidade, vereador. Com a hipocrisia. Você vê, outro dia o prefeito anunciou, ontem até na Câmara foi abordar isso lá. Eu tive que sair para atender um telefone na hora que o vereador fez essa moção. Em relação aos 30 milhões que a Prev Campos arrecadou no INSS, que é uma grande virtude. Isso é uma hipocrisia. Todas essas ações que você conquista a entrada de recursos são ações administrativas que vêm se fazendo com o tempo. Com certeza foi alguma ação administrativa que iniciou nos gestores anteriores da Prev Campos e que está caindo na conta agora. Então, fica fazendo uma maquiagem, um discurso, né? Querendo mostrar, né, uma virtude. A grande virtude do prefeito é que ele foi eleito. É isso, acabou, daí para frente. É virtude, em primeiro turno, né? Então foi uma virtude mesmo. Foi virtude dele, beleza. A população entendeu que daqui para frente é melhor que você conduza. Mas agora não pode, por causa disso, achar que tudo que ele fala, tudo que está fazendo está perfeito, que não está. Ele não deve obediência à população, não deve obediência à população. Ele tem que dividir, inclusive, o problema, já que ele está com dificuldade de resolver, que a gente percebe nitidamente que está com dificuldade de resolver. Não estou falando que a gente não consegue falar com o prefeito, porque eu não consigo encontrar uma pessoa que fala assim, eu não consigo falar com o prefeito. Tem dificuldade? Tem, mas fala lá com o vereador, amigo mais próximo dele, então vai lá e fala. Só que o prefeito não resolve. Você percebe que ele não consegue resolver. Então, se ele não consegue resolver, vamos discutir. Por exemplo, por que nossas estradas estão um caos? Mas porque não tem dinheiro. Pô, não tem dinheiro para fazer o que se fazia antes. Mas não tem dinheiro para se comprar uma patrol e botar ela para trabalhar 24 horas, em 2, 3 turnos, ou 2 patrol. Não tem dinheiro, mas não pode financiar o patrol? Aí, pelo menos você, não é o ideal, mas você faz o possível. Hoje você tem as linhas de transporte que envolvem micro-ônibus, van e os ônibus que ainda estão no interior, tudo sendo acabado porque um buraco para tudo que tem lá do interior. A rota do transporte de alunos e professores nas escolas também, sem condições de transitar. E a população pagando um preço em cima disso tudo. Então, a gente tem que entender o seguinte, épocas de crise, tira o R e crie, tem que ter criatividade. Agora, o senhor como legislador, como vereador eleito pelo povo, na casa de leis, o senhor percebe, vamos botar o termo, percebe, muitas coisas erradas de trás dos bastidores? Olha, eu não sou desse perfil de ficar alucinando, entendeu? Eu sou muito pragmático. Eu gosto de... Mas isso com relação ao povo, a benefício que deveria vir para o povo, leis que deveriam ser votadas a favor do povo e não é votada, coisas, escusas, que nem chegam ao conhecimento do senhor, o senhor fica meio bolado. Não, o que eu digo é o seguinte, eu acho que eu estou ali para trabalhar, para poder enfrentar o problema, arregaçar a manga e apresentar soluções. Se não dá para fazer o ideal, o ótimo inimigo do bom. Eu tenho... Ser
de berço, a minha criação, a gente faz o possível e não temos medo do trabalho. O que eu não quero e não faço é criar expectativa falsa, né? E arrumar culpado. Eu não nasci para ficar me vitimizando. Eu acho que o senso de alta responsabilidade tem que perdurar em cima das pessoas. E o que falta nesse governo é senso de alta responsabilidade, como falta na Câmara também. Né? Por um modelo, um perfil de se manter no poder a qualquer preço, fazendo favores aqui, ou botando pano quente, ou botando problema embaixo do tapete, não encarando o problema de frente. Ontem mesmo nós tivemos uma discussão lá muito pertinente com os representantes das guardas. Você percebe nitidamente que tem momento da conversa que esquenta, né? Que chega ao ponto de alguém ter bater na mesa, porque você percebe nitidamente que as pessoas não têm o hábito de conversar. Eu não tenho nenhum medo do debate, nenhum. Né? Mas desde que seja respeitado, né? De forma que você possa respeitar o outro, as diferenças, e dali buscar um consenso. Agora, fazer politicagem em cima das coisas, aí não dá. Então o senhor tem conhecimento do projeto 0196? Do projeto 0196... Da Estatuto da Guarda Civil Municipal. Sim, ontem nós já ontem houve mais uma discussão. A gente percebe nitidamente que existe um conflito, né, de diálogo interno, né, no processo, as pessoas, cada um defendendo o seu ponto de vista e com certa coerência, e aí uma explicação por que chegou ao ponto que chegou. E aí quando você vai debater, você percebe nitidamente que a corda aperta quando as pessoas colocar. Teve um momento lá que teve uma pessoa que falou o seguinte: não, nós não podemos permitir que nosso Estatuto da Guarda ele seja espaço para que os vereadores fiquem mandando nela, indicando cargo. Isso aí vai tirar a nossa autoridade. Ele está errado? Ele não está errado. Está certo. Ele tá certo. Nesse ponto ele está certo. Não, o ponto de vista dele está certo. Agora, como é que você vai fazer isso de forma responsável para que você mantenha a autonomia da instituição, que tem que ser discutido? Aí a discussão não pode ser na arrogância, no grito, na força, na quebra de braço. Tem que discutir. Aí, o que você tem que fazer? Abrir uma comissão, uma discussão. Precisa conversar mais para poder ter um entendimento. O entendimento, ele precisa acontecer. O que precisa, no meu modo de ver, é que ele precisa trazer para a nossa cidade uma política mais participativa. Entendeu? E para isso você tem que ter pelo menos um pouco mais de humildade. Entender que pelo fato de você estar no poder, que você foi eleito, nem que você é o dono da verdade. Escuta mais, porque quem está lá de fora pode contribuir de forma muito, muito pertinente. Agora, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Mas o que não pode é você ser arrogante, para não acontecer o que vem acontecendo com esse governo. Mais uma vez eu trago aqui a experiência ruim do sistema de transporte. Uma arrogância, uma situação soberba, aonde foi lá, conquistou uma aprovação na Câmara, achou que daí para frente pode fazer da forma que quer, passando por cima de tudo. É inadmissível que o governo proteja certos segmentos, como protegeu, por exemplo, o segmento do ônibus. O Detran veio aqui e desviava os ônibus para não passar na brisa do Detran. Ou seja, o governo tem consciência que os ônibus estão ilegais. E aí não tem como sentar e buscar um entendimento e fazer de forma responsável, permitir com que seja burlado a fiscalização. Isso é hipocrisia, pô. Sim, Você faz um discurso e faz outra e pratica outra coisa. E acaba não tendo autonomia para cobrar outros setores. Sim, né? perde autoridade. Perde autoridade, exatamente. E a liderança é pelo exemplo. Exatamente. A Cristina tá dizendo aqui, olha, o vereador Cláudio Andrade, cita ela, antes de ser vereador, brigava pedindo informação de transparência. E hoje, nada, diz ela. Etinho, bom dia, Germando. O prefeito está pagando o subsídio das vans, mas será que a empresa de ônibus que pertence à família do secretário também não está recebendo? Acho que neste angu tem caroço, diz ele aqui, olha. Etinho. Essas informações aí são... Aí eu te falo, se existe subsídio, tem que estar na lei. Se está na lei, então está pagando. Está aprovado, é necessário pagar subsídio. Pagar subsídio não é nenhum crime. Agora, cadê a transparência? Está pagando o quê? Aí você vereador, você que tem que ver. Eu quero ver. Aí eu te falo, eu coloco o meu mandato na mesa, porque eu não consigo
andar porque não me deixa. Aí, mas o que você está fazendo? Já procurei justiça. Entrei no Ministério Público, já fiz essa denúncia. E aí a gente tem que esperar. Se a resposta não chegar para o meu mandato, que chegue para o mandato de quem for. Se eu vou ser vereador no próximo mandato ou não, só o povo sabe e Deus sabe. Isso é lá para frente. Mas agora eu tenho que fazer o meu papel. O meu papel agora só eu posso fazer. Se cada um fizer a sua parte, a gente muda as coisas. O que acontece é que a gente fica aí assistindo as coisas e nem todo mundo questiona. Eu questiono naquilo que eu acredito. Eu não sou dono da verdade, existe o contraponto, quero ouvir, a gente tem 2 ouvidos e uma boca ouvir mais e falar menos. Exato. Mas a gente precisa não perder, não abrir mão posicionar. De se posicionar. Se posicionar. O senhor disse que tem conhecimento desse estatuto, né? Dessa PEC que chama também? Não, ou PEC. É PL? É projeto de lei. É projeto de lei, né? Com relação à segurança, está sendo analisado então, né? Não, porque a gente vai analisar, a gente vai acompanhar, porque são muitas as informações que chegam divergentes, então a gente precisa também estar sintonizado, alinhado com o legislativo para saber como é que está sendo feito o entendimento, porque o conflito entre as duas partes está muito grande. Na verdade, a gente percebe nitidamente que o que mais incomoda a população é a insegurança. Sim. Quer dizer, o governo e a Câmara perdeu credibilidade. Então, qualquer coisa que se fala, as pessoas não acreditam, duvidam. Então, tem que dar mais transparência. Você precisa resgatar a conquista da confiança. Precisa ser conversado, então, tem que sentar, analisar, sem emoção, propriamente dito, sem fazer bandeira política, porque, infelizmente, todo mundo acha que qualquer coisa que você faça hoje, porque está na eleição. Outro dia eu fui no Feira Machado, aí na rede social, não tem nenhum problema com a rede social, muito pelo contrário, eu agradeço. Aí as pessoas começam, não, está fazendo isso porque está chegando a eleição. Ou qualquer projeto acha que é para interesse próprio, né? Para interesse próprio. Não é por aí. Por então, isso que tem que ser analisado. Então a gente precisa, entendeu? Cada vez mais avançar nesse contexto. Aí é um puxão de orelha não só para a Câmara, mas para a população também. A gente precisa entender que todos nós somos corresponsáveis pelo que está acontecendo. E o César aqui está indo mais adiante aí, não sei. Ele está dizendo: Campos, a capital nacional das moções de aplauso para outros fins pessoais, diz ele. E diz assim: Germando, na verdade todos estão brincando com a população e sempre será assim, em meses antes de eleições. Foi assim que Rafael ganhou. Mais uma normose. Ganhou. Mais um Gabriela. E Gabriela é assim, nasceu assim. Nós não vamos mudar isso não, pô? Ganhou as eleições e é assim. Tá aparecendo a música mesmo. Que todos vão agir para catar seus votos, né, de poder. Qual vereador devemos procurar para entrarmos na guarda, já que agora utilizam a secretaria como permissões para apoiadores? Lamentável, diz ele. E com relação a essa situação que foi posto aqui também na bancada já há meses, que sobre o galpão, né, perto do mercado municipal, aonde era a Boxcar, que supostamente, não tenho esse documento, pertence à família de um secretário e que recebe 18 mil por mês fechado para possivelmente, futuramente, talvez daqui a 10 anos, tornar aí o projeto social. O senhor tem conhecimento disso? Levantou isso? Confere? Está recebendo sem funcionar? Qual é a posição para a população, vereador? Olha, essa é uma denúncia que já tem dias que tem saído na rede social. A gente tem um elenco de denúncias que a gente tem lá no gabinete. Eu trabalho escolhi trabalhar de forma coletiva com os demais vereadores, né? Nós da base, que não são da base do governo, e a gente toda hora está encaminhando. Se você me perguntar, quais foram as ações que vocês já encaminharam para o Ministério Público, eu já não lembro mais. Existe um relatório enorme de encaminhamentos para o Ministério Público. Nem tudo que se vai para o Ministério Público significa que dá continuidade. De vez em quando você recebe uma resposta no Ministério Público dizendo que aquele assunto ali está numa leitura muito mais jornalística. Não é o caso especificamente, mas denúncias como essa, com qualquer uma outra, a gente está aberto para poder fiscalizar. Eu acho que, inclusive,
a gente precisa entender que a população de Campos, ela também pode contribuir mais, não só na rede social. Por que não imaginar a população de Campos ir para a rua, fazer um ato, né? Não quero eu participar para não dizer que é político, que é o vereador que está puxando. Mas organiza a população, marca um dia, vamos fazer um manifesto na rua, colocar a sua insatisfação. Vai esperar a eleição chegar? Entendeu? Vamos colocar também que estamos vivos, que a gente não pode simplesmente ficar aceitando, porque você abre os jornais, os rádios de modo geral. Se não fosse as rádios web, a gente ficaria só preso ao paradigma da Gabriela da comunicação. Nasci assim, a vida inteira foi assim, são as mesmas rádios, os mesmos espaços, e que na verdade acaba recebendo roda de chapa branca, porque o governo faz convênio, faz parceria. Aí a postura que a gente vê na comunicação de modo geral mais convencional é a mesma que você vê na Câmara. Os vereadores da base têm a maioria, eles detêm o poder, então ali só se fala, só se coloca, só se revela aquilo que for de interesse do governo. Então é um puxadinho do governo. Falava que no governo passado era puxadinho, nos governos anteriores, é a mesma coisa. É um puxadinho dos maiores, inclusive. Por quê? A gente entende que recursos nós temos, continuaremos tendo, tem situação muito pior do que Campos, mesmo com tudo que aconteceu com a redução agora mais recentemente, mesmo com o risco que a gente vai ter, que é um absurdo, de perder os royalties, fazer a distribuição do royalties, que está discutindo lá no STF, mas a gente tem recursos. O que não tem é uma postura de comprometimento com a população. A Câmara que tem que discutir os problemas da população, não os problemas do governo. Então, essa questão da guarda é mais uma ação recorrente que aconteceu lá no plenário. Nós começamos com a greve dos agentes comunitários de saúde, depois veio dos servidores, dos médicos, enfim, os problemas dos agentes comunitários de endemias, lá do CCZ, agora o guarda. Enfim, o tempo vai passando e eu sinceramente, eu não vejo por parte da Câmara, porque a maioria que representa a Câmara é na base do governo, uma postura que coloque para poder sentar e resolver. A gente percebe lá nitidamente que, não, peraí, liga lá para o governo. Vamos ver lá com o secretário de governo. O que ele vai falar? Não, a orientação do secretário de governo foi essa. A liga para o procurador da prefeitura. Quer dizer, então, ali segue a orientação que vem de lá. Mas todo contrato que é feito com o município é público? Os contratos de prestação de serviço? Sim. É público? A população tem que ter acesso, pode ter acesso. Sim, eu, por exemplo, para conseguir ter acesso ao contrato de concessão de serviço da Água Paraíba em janeiro, quando houve esse problema da água, eu não consegui. Não conseguiu. O prefeito não me respondeu. Depois que o processo tinha andado, que a gente tinha entrado na justiça... Mas esse aí chegou a resposta. É direcionado a ele, né? É um contrato que ele gere diretamente. Mas esses contratos... Ele é quem? Ele representa o povo. Sim, aí tem que ir até ele. Mas todos os contratos de prestação de serviço tem que ir até o prefeito para conseguir? Não, eu não falo prefeito, mandei o gabinete, é a procuradoria que tem que encaminhar. A procuradoria. Na verdade, pela lei da informação, qualquer cidadão tem direito a acesso a ela. E aí, quando é uma... Por exemplo, vou ser mais pragmático. Recentemente eu fiz um questionamento no portal de transparência como vereador a uma despesa gasta na Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Agricultura, esse ano, apresentou um gasto de 1.100.000 e pouco, né? Do orçamento, numa única rubrica. E as demais todas zero. Aí eu não estava questionando o que gastou, eu estava questionando por que as outras é tudo zero. Não vai fazer nada, né? Aí depois não tem resultado. Aí, obviamente, questionei a de 1 milhão e pouco, que era concentrada em abastecimento. Aí eu falei assim, mas abastecimento, 1 milhão, dá para fazer arar as terras de Campos todas em 6 meses e 2 vezes, 3 vezes. Né? Os 4.000 quilômetros quadrados é combustível demais. Aí eu fiz o questionamento. A da agricultura, com menos de 10 dias, foi respondido. A que eu fiz do medicamento até hoje. Então, aí esclareceu lá, até para dar satisfação aos ouvintes, nessa rubrica estava concentrado quase 900 milhões de reais da aquisição das máquinas que chegaram através de emenda parlamentar. Aí justificou realmente, aí a coisa tem coerência. E não conseguiu explicar por que eu não fiz os demais, dizendo que foi contingenciamento que tirou recurso, que é uma aberração. O contingenciamento para certas coisas faz, para as outras coisas não faz. Esse é um outro questionamento. Mas o do medicamento não sai. Então o governo, ele responde aquilo que ele quer. Aonde a gente precisa avançar para poder gerar recursos, gerar mais eficiência. Não tem aquele negócio? Você é casado, eu sou casado. Então,
a esposa, ela às vezes a gente vai, pô, mas essa mulher não larga o meu pé. Mas depois você para e pensa, pô, ela tem razão, ela está brigando por uma causa da família, do nosso casamento, do nosso relacionamento. Deve obediência, pô. Aí você dá obediência. Você não vai falar onde mas você aquele questionamento que ela fez te incomodou. Mas lá na frente você reflete, até agradece a ela, reconhece os valores que ela tem, porque na verdade ela está brigando, não é para ela, está brigando pela família. E vice-versa, às vezes, no sentido contrário, a gente faz com a esposa. O que a Câmara tem que fazer com o governo é isso, é questionar para poder... Até o prefeito não consegue enxergar tudo, pô. As coisas não dá, né? E aí a gente percebe, quando você faz esse tipo de questionamento, não, você é oposição. Você é do grupo. Eu não sou do grupo nem de A, nem de B, nem de C. Eu sou vereador, estou exercendo meu mandato. Mas o comprometimento de alguns é tão grande, vereador, me corri se eu estiver errado, que cada um acaba perdendo a autonomia até de cobrar um outro colega. Porque pode ser que tenha vereadores que esteja tomando decisões erradas, indo por um caminho errado, né, fazendo vista grossas, né? Com relação à saúde, não sei se no entendimento do senhor também tem que existir uma CPI para investigar, mas tem outros vereadores que já dizem que não há indícios para uma CPI e por aí vai. Não há indícios? Não há indícios. Não há indícios. Não há indícios para aí se abrir uma CPI. O estatuto diz que você, para conseguir uma CPI, você tem duas formas. Você pega a assinatura de 1/3 da Câmara, são 9 vereadores, sim. Nós já conseguimos 5, ou você coloca em plenário. Longe, hein? Tá longe, hein? Não está longe, porque já tem quase 6 meses que nós solicitamos e o presidente não coloca em plenário para votar. Entendi. Ele está descumprindo o regimento. Aí, não é prioridade. Não. Mas não é prioridade. Mas ele está descumprindo. Não é prioridade. Ele está errado. Por que não é prioridade? Aí é a pergunta. Se ela não tem porque indício... se fosse prioridade, ele já tinha colocado. Mas se não tem indício, coloca, e os vereadores, a maioria, vota e diz que não tem indício. Mas aí não bota para votar porque não quer se expor, porque sabe que precisa de uma CPI. Tá. Então é prioridade. Então, agora, a gente tem que avaliar não só pelo que as pessoas falam, mas pelo comportamento das pessoas. O comportamento da Câmara não condiz com o discurso da Câmara. Esse que é o questionamento. Mas é aí que tá, olha, se você abrir o bico para falar qualquer coisa disso daí, eu abro o bico para falar isso aqui de você. Aí joga no ventilador, né? Existe vereadores que tem 500... Rapaz, isso aí tem que sair da minha cabeça logo. Tem 500 RPAs. Aí, sabe o que acontece? Acaba sacrificando, acaba... Quem deu RPA para esse vereador? Mas por que também essa fala, né? Porque será que é para poder também requerer umas vagas ou porque não está sendo beneficiado? Porque se tem, por que não deu nome então? Se está errado, porque se deu, se especulou, é porque há indícios de alguma irregularidade. Porque senão, para que dizer que existe vereador com 500 RPA? Qual o sentido? Qual o propósito? Eu não sei se deu, se finalizou isso, né? Eu não tenho informação. Mas eu vou chamar a vereadora para vir aqui, ainda que ela já tenha se explicado, para poder explicar e, sabe, transparência. Tem que haver transparência, principalmente do vereador com a população. Aí sabe o que acontece, vereador? São pessoas que trabalham, muitas das vezes, são pessoas que precisam comer, que precisam se vestir, que precisam manter a sua família e acaba sendo chacoalhado pelos próprios vereadores como se fossem todos encostados ou que os vereadores estão indicando 500 pessoas para ficar como cabide de emprego. Eu não acredito nisso, não acredito. Acredito que o senhor, se tivesse a oportunidade de indicar pessoas para trabalhar, né, para trabalhar, seja na escola, seja na saúde, seja onde quer que seja, o senhor iria indicar, porque não está precisando, não tem nenhum problema de você indicar. Não tem nenhum problema você todo dia você indica a pessoa, às vezes... Eu indico para a empresa que está precisando. Indicar não é eu indico para um amigo que perguntou, é indicação. Isso aí, as pessoas confundem muito. Uma coisa é indicar, a outra é fazer isso de moeda de troca. Exatamente. Fazer cabide de emprego, cabos eleitorais, eu não posso questionar o governo, porque o governo te deu tantas vagas, isso aí é um absurdo. Uhum. Isso aí é você estar no paradigma do sistema, entendeu? De te dar vaga. O senhor não tem vaga, o senhor pode indicar.
Não. Né? Na verdade, eu acho que é até proibido fazer isso. É uma prerrogativa do prefeito. Agora, se o prefeito te consulta e oferece, tudo bem, eu não vejo nenhum problema. O que eu vejo é que isso é uma moeda de troca. Se eu sair da base do governo, eu vou perder as minhas indicações. Então, nem tudo eu posso questionar. Aí você fica naquele jogo de cena. Aí você perde a autoridade. E acontece isso que eu falei. O culpado do que está acontecendo no município hoje não é mais o prefeito, é a Câmara. Porque a Câmara não cobra. Aí a população, o único momento que a população tem de cobrar é na eleição. Ela vai pagar esse tempo todo para poder, na reeleição, ela rever as opções que ela tem. Então, é isso que eu acho que a gente precisa mudar. Não estou aqui querendo dizer que isso é da noite para o dia, é uma mudança de cultura, mas precisa ser falado. Mas o que não pode acontecer, para a gente fechar essa parte, o vereador, o que não pode acontecer, uma vez que a contratação de RPA, trabalhadores RPA, né? Autônomos, né? Autônomos, não é ilegal. Se fosse legal, não existiria contratação por RPA. Existe a necessidade... Não, né? Existe uma ação na justiça aí com relação ao abuso dos RPA. Sim, não. Vamos falar sobre a legalidade. Primeiro, a legalidade. A imoralidade, a gente sabe que existe. Né? Então, ou seja, é legal, não é nada errado, não há erros em contratar pessoas para trabalhar, para servir o município por RPA. O que não pode é a contratação de pessoas para não trabalhar. A contratação de pessoas para receber o vereador sem estar trabalhando. Isso que não existe, né? E o que a gente não pode admitir que isso aconteça. Então, vamos lá. Obviamente não pode, o prefeito não pode admitir, a gente precisa questionar e tornar pública essa situação. Mas eu sou mais além. O que a gente não pode admitir é um município ter o orçamento que tem e as coisas não funcionarem. Me diz o que funciona nesse governo. Vamos buscar? Vamos buscar. Eu até tenho uma coisa que eu acho que é louvável nesse governo. Acho que alguém tem ali para falar ali. Fala ali, ó. 998-1762. Não estão conseguindo ligar não, hein? A gente reclamando que não está conseguindo ligar. 998-176212. O que você tem? O que você tem um conhecimento de bom feito pelo governo nesses 3 anos? Ou que você não tem? Liga para cá. E o vereador vai responder. Outro dia eu levei na Câmara, fiz a moção de aplauso ao superintendente de Ciência e Tecnologia, professor Romeu Neto. Fazendo um trabalho fantástico na Ciência e Tecnologia. É um trabalho pequeno, eu estava inclusive na UENF no dia que o prefeito estava lá, que ele estava lançando... Mas merecido. Não, merecido, mas é uma coisa boa do governo, que caiu no momento certo, de crise, a universidade sem recurso e tal. Ele não simplesmente não está direcionando recursos para atender as universidades, mas está criando, está desenvolvendo editais, tem um trabalho planejado, pensado, bacana, excelente. A gente tem que... chegou a pessoa certa no momento certo, na hora certa. E está correspondendo, fazendo, até merecendo até mais apoio do próprio governo. Agora, o que mais? Aonde a gente anda tem problema, cara. Me diz, transporte chegou com um projeto maravilhoso, lindo, que vai ser fantástico, em Campos agora vai ser igual a Curitiba, igual a Campinas, que vai ser um transporte com cartão, e que você vai com a mesma passagem, você vai andar para vários lugares e tal, vai melhorar, vai atender as avanças. Beleza, a ideia é maravilhosa, mas não vai para a prática, um caos. Né? Hoje você tem o centro reclamando. Eu fiquei sabendo essa semana que os lojistas do centro, como todo ano nessa época, senta com o prefeito e pede um investimento específico para melhorar o centro com relação ao transporte, decoração por causa do Natal. Né? Esse ano eles colocaram uma coisa que nunca existiu. Precisamos que o senhor crie um mecanismo para fazer com que o povo volte para o centro. Vamos fazer uma política para que possamos permitir que as vans de forma ordeira possa trazer a população do centro, porque com a saída das vans e esse sistema funcionando de forma precária, nós perdemos, nós não temos nem condições de comprar mercadoria e nós precisamos dessa informação agora para poder a gente ter estoque e contratar pessoas para trabalhar, oferecer emprego para o Natal, até o Ano Novo. Foi uma das investigações mais importantes e o prefeito não soube responder.
Você vê que nível que a coisa chegou. Aí, a gente precisa entender o seguinte: o que está certo, vamos fortalecer. O que não está indo bem, vamos reformular. Vamos rever. Vamos rever. Rever. Olha, quem está conosco aqui, olha, é a dona Leila. Dona Leila Carregal. Também aqui a dona Josi Manhães dizendo: vereador, cheguei, hein? Tô assistindo. Beijo pra senhora, dona Josi. O José Ronaldo Azevedo: bom dia, Germando. Venda nova na escuta aí, operador. Venda nova na escuta. Um abraço pra você, ô José. Vereador, o Ivan Machado: o transporte público não funciona. Setor F, Ururaí, há meses. O César está dizendo: vereador, qual é a sociedade que o governo local tem com Curitiba? Será que não existe cidades próximas com projetos modelos? Acho que vão mesmo passear. Diz ele aqui, ó, ele está dizendo. Vereador, vamos entrar nos projetos aqui nesses minutos finais. Eu gostaria que o senhor ficasse bem à vontade para poder falar também sobre suas ideias, seus projetos, como alternativa para tudo isso que a gente discutiu aqui. E tem muita coisa que eu tenho uma pauta inteira aqui que vai ficar coisas para o próximo programa que o senhor tiver a oportunidade. Existe a possibilidade, contudo, todavia, da agricultura de Campos amenizar a crise por causa da queda dos royalties do petróleo? Olha, nós temos o maior município agrícola do estado e a gente tem uma dificuldade enorme, inclusive já fui secretário de Agricultura, de fazer com que a nossa sociedade, que é urbana, entenda a importância disso. E para isso precisa ter investimento. Eu tenho participado, junto com as universidades, em especial com a UENF, para que a gente, de fato, seja mais pragmático em relação à nossa agricultura. Nós temos uma agricultura familiar e a gente precisa investir em cima disso. O que eu quero investir? Não é investir na técnica, mas investir nas pessoas, investir no ser humano. A gente precisa também quebrar paradigma em relação a isso. Temos o nosso setor canavieiro, que é uma realidade, que está modernizado, que tem outros novos paradigmas, mas nós temos muitas oportunidades para a gente poder avançar, principalmente na produção de alimentos. Então, a agricultura, sim, pode abastecer Campos, abastecer todo o nosso setor de petróleo, que tem uma estrutura de comida muito fortalecida, de alimentação, e com isso gerar uma plataforma aqui, né, dentro praticamente do município. E temos hoje um parque universitário, temos tecnologia, precisamos criar um sistema. A gente está idealizando algo tipo criar unidades de escolas de produtividade, onde você cria unidades modelos, onde você, um cidadão que tem vocação para a agricultura, ele possa participar de um processo de treinamento, que ele saindo dali já sabe que ele já tem uma renda garantida com aquilo que ele aprendeu, pelo menos de receita líquida, lucro de R$3.000 por mês. Se a gente não tiver a capacidade de mostrar para ele que aquilo ali não dá pelo menos R$3.000 por mês, ele não vai nem sair de casa. Ele prefere ficar onde ele está. Então, isso é um processo que tem que começar. Isso é igual à educação. Saindo de casa, o gasto pode ser até maior, né? Agora, a gente precisa mudar definitivamente a nossa educação. As universidades de Campos, a grande maioria dos alunos são de fora, porque os alunos de Campos não conseguem passar para a faculdade, porque nós não temos educação básica. Então, precisa virar o processo. A nossa saúde precisa ser funcional, trabalhar com a saúde numa outra lógica, em vez de ficar nessa cultura de hospitalocêntrico, cuidar da doença, nós precisamos cuidar da saúde. São discursos antigos que se falam muito nas épocas das campanhas, né? Mas quando vai para a prática não funciona. Então, a gente precisa sim. Eu dei uma contribuição agora com o marco legal de implantar um sistema que vai permitir essa educação. Não é a salvação de tudo, mas é uma contribuição que é o Vale Feira. O Vale Feira Verde. Feira Verde. O verde aí no conceito de agroecológico, de orgânico, aonde você vai fazer com que o servidor, ele, até sob uma forma de pano de fundo, ele receba toda semana, tem até coincidência aqui, um modelinho. Você entrega um vale ao servidor, cada vale tem uma cor que representa uma semana. Então, vamos supor,
Amanhã, sexta-feira, apesar de ser feriado, vai ter uma feira à tarde, onde o servidor vai lá com a cor dessa semana é laranjado, por exemplo, né? Ele vai lá e troca esse vale por produtos produzidos em Campos. É o servidor público municipal, né? Servidor público municipal. Então ele vai receber um vale, onde ele recebe o vale do mês inteiro, um para cada semana. Se naquela semana ele não usou, aquele vale perdeu, não serve mais. Mas se ele não pôde ir, ele pode dar para alguém ir lá e apanhar produto. O que você vai fazer? Você vai fazer com que o produtor saiba que toda semana ele já tem pelo menos X vales para ele trocar em produto. Só que quem sai de casa para ir na feira com vale, vamos dizer que um vale desse tem um valor em torno de R$15. Ele vai chegar lá, vai fazer uma compra de 20, 18, vai inteirar, né, com dinheiro. A população vai querer ir na feira que um produto de qualidade, também vai poder comprar o produto. O que vai acontecer por detrás disso? Você vai criar, durante as 53 semanas do ano, uma feira contínua que só pode participar da feira produtor cadastrado de Campos com produção de Campos. Não pode ir no mercado comprar um produto que veio do Ceasa de Vitória e revender. O produto tem que ser daqui. Esse é o segredo. Por quê? Bacana. Você tem 7 milhões de reais a 10 milhões de reais que a prefeitura gasta por ano com merenda escolar. São 60 mil alunos, no mínimo, nas escolas. E esses produtos vêm todos de fora. Se você oferece isso para Campos, não tem produtor para entregar. Por quê? Porque o produtor não está organizado, ele não está no sistema produtivo, ele não tem a documentação. Se você cria essa feira, ele passa a estar organizado, ele passa a produzir, ele tem a documentaçãozinha dele da feira, que é a mesma que vai exigir para a merenda. Você muda uma cultura, você cria um ambiente, um ecossistema organizado, profissionalizado, onde ele vai fazer com que... sai um edital, eu vou entrar no edital porque eu já estou produzindo para a feira, só aumentar um pouquinho, eu atendo as crianças. Você consegue, num processo de formiguinha, fazer com que o dinheiro comece a circular na cidade. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Tem que pegar agora o Vale Feira e transformar em ação. Exatamente, porque senão a gente precisa, então, né, de algo numa escala macro, né? Eu fiz. Mas... Eu fiz o Vale Feira. Mas de onde você tirou isso? Eu não inventei a roda. Eu peguei exemplo de sucesso em outros lugares, que está acontecendo isso há anos, e vi o resultado que deu. Por que Campos não tem isso? Estou trazendo a minha contribuição. Agora estou com o vereador Álvaro César, que é presidente da Comissão da Agricultura, que nós vamos... ele que é o presidente, né? Eu sou membro. Nós estamos buscando aí apoio dos deputados federais para ver se a gente traz recursos para isso, para avançar. Não existe solução de estalo. Você não vai mudar tirar a dependência dos royalties da noite para o dia. Por isso que a gente não pode acabar com os royalties. Mas a gente não pode, enquanto tem royalties, não fazer nada. É verdade. O Sucupira acordou agora. O prefeito lá de Sucupira. Acorda tarde pra caramba esse menino, JC Cordeiro. Ô, JC, o vereador tá aqui desde 8 horas aguardando você, JC. O José Ronaldo tá dizendo que Campos tem uma área territorial muito grande. Vamos plantar cana. Josilírio. Vereador, faz o vale pra pessoa catete também? O que é isso? Catete? Eu não entendi aqui. Faz um vale para a pessoa catete também? Não entendi. Explica aí, Josi. O Ivan, amigos, este é o papel dos vereadores. Tá. Aí explicou aqui embaixo. Vereador, faz um vale desse para a população também. Vai ser muito bom, né? Porque fez aí para os servidores, né? Não, para a população já tem o Vale Alimentação, já tem o Bolsa Família, o Cheque Cidadão, Já tem, para a população carente já tem. Eu estou falando, na verdade... Mas o Cheque Cidadão não tem não, tem? Não tem porque o governo acabou com tudo. Tá, mas enquanto isso, mas tem um Bolsa Família. Mas a população está precisando de um... Não, eu sei. Um valezinho desse aí também. Não, tudo bem. Aí, veja bem, a gente tem que entender. É muito fácil dar as coisas de graça. A gente tem que entender que a razão desse vale não é porque eu estou querendo ser bonzinho para o servidor. O servidor, ele precisa segurança alimentar, mas eu preciso desenvolver atividade produtiva. Sim. Porque se eu desenvolver atividade produtiva... Incentivar, né? Incentivar. Não, para poder mudar a vida dessas pessoas. Porque se você tem uma pessoa lá que produz aqui, a cidade não sente fome. Sabe por que não sente fome? Porque os produtos vêm de fora. Mas vai lá, roda no interior do Espírito Santo para você ver como é que é a qualidade de vida lá. Lá a qualidade de vida é
1000 vezes melhor que a de Campos. Você vê casas boas, famílias com escola, com saúde funcionando, porque você tem uma base produtiva que funciona. A gente precisa fazer isso acontecer em Campos. Por que Campos não fortalece o setor de serviços para atender as demandas da Petrobras, demanda do Porto do Açul? A gente fica sonhando com coisas, mas o beabá a gente precisa fazer, porque o que recolhe em tributos para a prefeitura é ISS, que é serviços. Então, a gente precisa entender que tem algumas ações estratégicas que precisam funcionar para poder a gente avançar. Infelizmente, nós saímos da inflação recentemente, a gente só está acostumado a plantar alface. Ninguém quer plantar uma árvore. Isso aí vai demorar muito. A gente quer ver só o imediatismo. E a gente precisa mudar isso. Perfeito. Isso é uma outra Gabriela da vida que a gente está acostumado a achar que sempre foi assim, eu quero ver o meu... Meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Só que a gente tem que entender que a gente tem que começar a construir coisas para poder eternizar e mudar o cenário. Perfeito. A gente está chegando aos minutos finais. Tem perguntas aqui que vai ficar para o próximo bastidores da Câmara. A Josi, ela se referiu, né, às pessoas carentes, né, a população carente, que realmente tem pessoas passando necessidade. O José Ronaldo... Com toda razão, entendi a colocação dela, mas não seria através desse vale. Não seria através desse projeto. Deveria se ater a essa população com outro. Por exemplo, o Projeto Sacolão. O Projeto Sacolão foi para substituir o cheque cidadão. Não, teoricamente, não teve. Eu não sei se teoricamente ou se de fato, né? Porque foi suspenso o cheque cidadão e entrou aí, né, um tal de sacolão que eu nem sei como é que está sendo distribuído isso. Está sendo distribuído. Quer ver? Tem uma ação importante que a gente está discutindo lá na Câmara, que eu estou acompanhando e me dedicando, que eu quero contribuir também, com relação ao tratamento das pessoas dependentes de usuários de droga, né? A gente precisa avançar nisso. Existe um conselho constituído por lei que não foi instalado até hoje. Então a gente precisa avançar. Isso é um problema seríssimo. Muita coisa que precisa avançar e que está estagnada. Tá? Olha só, hein? Olha a importância. Você que acordou agora como presidente, o prefeito lá de Sucupira, você pode rever a programação, porque do início ao fim é só, coisas preocupantes colocadas pelo vereador hoje. Agora, coisas importantes para você saber, tomar conhecimento. Isso a Câmara tem que fazer. Entendeu? Sim. Discutir, chamar o governo, organizar o Conselho da Economia Solidária, que precisa avançar. Eu participei do dia de um debate lá na UENF, muito interessante, uma experiência de sucesso que está tendo aqui em Maricá, onde você criou um banco comunitário digital. O Banco Comunitário Digital, a Prefeitura paga todo o servidor por esse banco, e esse banco ele é vinculado a uma ONG da economia solidária. Então, a taxa do cartão, que é feito digital, que normalmente no mercado privado aí, dos bancos financeiros, é em torno de 5%, 6% a 7%, para cada movimento que você faz ali, lá é 2%, só que esse 2% fica para a economia solidária. Você cria um fundo de recursos para investir na economia solidária. Existe uma piada muito interessante, não sei se eu posso falar aqui ao vivo, vou tentar falar de forma que não comprometo, mas que eu aprendi lá atrás e que é fantástico. Um viajante estava na estrada e parou num hotel de beira de estrada. E aí, ele acho que até eu já contei isso aqui, eu estou repetindo. Ele estava naquele hotel e ele perguntou quanto é que é diário, o cara, R$100. Ele enfiou a mão no bolso, pegou uma nota de R$100 e foi pro quarto. Ele estava cansado, tinha viajado o dia todo. O cara do hotel viu aqueles R$100 e falou assim, puxa vida, eu tenho que acertar. Lembrei. Aí ele acertou a vida de um cara que estava devendo a ele. Aí esse cara que estava devendo a ele também tinha uma outra dívida, acertou com o outro. E assim foi acertando, cada um foi acertando, pagando a conta do outro. No final, recebeu a dívida de uma menina que estava devendo no hotel. Aí voltou lá no hotel, deu os R$100. Isso depois de 1 hora e pouca só de ter chegado o viajante lá. Aí a menina foi lá, pagou o hotel lá que ela estava devendo R$100 e foi embora. Sai o viajante do quarto, chega no balcão e fala, rapaz, eu parei no lugar errado. Como assim? A cidade que eu tenho parado aqui não, tem mais 70 quilômetros para frente, é cidade tal, não sei o quê. Mas, como assim? Não, porque eu liguei lá para minha empresa, eu tenho que estar lá amanhã de manhã. E aí faz como? Não tem problema não, toma os seus R$100 de volta. Ou seja, 1h30, 2 horas que o cara ficou na cidade para tomar um banho, ele deixou os R$100, o dinheiro circulou na cidade. Gerou a economia toda e ainda voltou para ele. Então, o Vale Feira tem essa finalidade, a gente precisa tratar isso. É a mesma coisa a gente cuidar das pessoas hoje que são dependentes. É pouquinho, mas é um incentivo, né? Não, o que faz a economia girar é o dinheiro circular.
O que está acontecendo é isso. Por que o pessoal do centro quer que as vans voltem a levar o público para lá? Para poder a população passar ali, o cara vai comprar um presente de R$15, de R$20 numa loja aqui, mas o dinheiro circula. A economia circula, isso gera emprego. Correto. Olha, o César tá fazendo uma denúncia grave aí, agora nos comentários da Rede Aurora, hein? César, tem que mandar documento para mim, César. O César está dizendo que o espaço referido aqui, que recebe em torno de R$18 mil, pertence a um secretário e deu o nome. Você tem que me mostrar documento disso aí, César. Vou chamar você aqui, César. Ô, produção, convido o César para vir aqui fazer essas denúncias formalmente, hein, César? O JC, para a gente encerrar, vereador, o JC acordou atrasado, o prefeito lá de Sucupira. Ele estava checando, analisando uma notícia que eu também acho, o JC, que as pessoas também fazem denúncias, colocam foto de familiares aí, coisa que eu não concordo, sem antes provar, tá? Eu não sou a favor disso. Mas uma denúncia lá em Sucupira, que tem um vereador, que tem uma irmã, que foi nomeada para diretora de uma escola e não ia trabalhar. Mas parece que depois que houve as denúncias nas redes, ela apareceu na escola. Coisa de Sucupira. O senhor está sabendo disso, vereador? Não precisa nem falar nome, não, mas o senhor está sabendo disso? Rapaz, a gente escuta todo dia denúncia para todo lado. De tudo, né? De tudo. A gente tem que ouvir, naturalmente, analisar. Eu coloco mais uma vez meu gabinete à disposição para que a gente possa avançar naquilo que for pertinente, mas eu me preocupo muito em que a gente precisa fazer com que o povo vá para a rua. Se nós estamos na situação que está, eu acho que o povo tem que fazer mais política, entendeu? E aí com toda sinceridade, eu acho que as denúncias são importantes, mas o mais importante é a gente saber o que a gente quer. Que município que nós queremos. Né? E agora educação também que nós queremos, que agricultura que nós queremos, que saúde nós queremos, e vamos cada um fazer a sua parte. Vamos para a rua, gente. Vamos para a rua, vamos colocar. Vereador, só corrigindo aqui, o César agora ficou preocupado. Só corrigindo aqui, ó, você que ouviu minha fala anterior, ainda bem que eu não dei nome, né, César? Ainda bem que eu não dei nome. César, não me complica não, Gervando. Ele se referiu ao galpão que foi demolido. E ele afirma que o galpão que foi demolido, aonde seria o mercado municipal, né? Do lado do Camelô. Pertence aí ao secretário, não é o outro galpão não, né, César? Eu não falei nome de ninguém, César. Não falei nome de ninguém. O galpão pertence aí a um secretário. Falei da área que foi demolida e deixaram a estrutura metálica de brinde, né, para o dono lá do imóvel. Secretário. Vereador. Em rápidas palavras, pró-rural, por favor. O pró-rural é um projeto de lei que eu protocolei semana passada, que eu achei prudente protocolar na primeira versão, ainda para ser lapidada, para que a gente ganhasse tempo, porque eu protocolei o Vale Feira em agosto do ano passado, só agora avançou. O pró-rural a contribuição do pró-rural, a gente elencar quase 20 ações da agricultura, de forma que possa dar sustentação legal para que possa avançar. Existe uma prerrogativa que eu aprendi isso quando fui secretário, que nem todas as ações que você faz com dinheiro público, você pode de fato entrar na propriedade, porque um produtor rural, uma assentada, é uma área privada. Então isso precisa ter um marco legal. Como existe um conselho da agricultura que funciona precariamente, eu estou discutindo com as entidades, a sociedade classista do setor produtivo, pescadores, pecuaristas, assentados, trabalhadores rurais, sindicatos, para que a Associação dos Plantadores de Cana, para que a gente possa, o SEBRAE, EMATER, as universidades, a gente possa discutir um marco legal pró-rural para a nossa agricultura. A gente precisa investir em infraestrutura no campo, com irrigação. Hoje você tem tecnologia até de transferência de embrião para você acelerar o processo genético de você aumentar a produção leiteira do pequeno, do médio, do grande produtor.
Então, eu quero deixar uma contribuição como vereador até o final do meu mandato, onde a gente deixe um marco legal que possa nortear as ações da agricultura para as próximas décadas. Que bacana. Onde qualquer prefeito possa usar isso, qualquer secretário, para que a gente possa nortear recursos e fazer com que a gente possa virar o jogo. Bacana. Na próxima, o senhor vai vir aqui para falar mais sobre seus projetos, né? Para explicar melhor, para poder dar mais detalhe à população. Vai ter que ser fora dos bastidores da Câmara, porque hoje o senhor foi debate. O senhor falou hoje muito bem, colocou aí muitas coisas em pratos limpos. Mas eu queria que o senhor voltasse para falar mais sobre... Porque tem uma pauta aqui inteirinha que eu não segui, né? E a produção fica me chamando a atenção. Para finalizar aqui, olha, o César está dizendo que pertence à família de um secretário. Ô César, se você tiver de repente algum documento sobre essas duas questões, manda para a gente. Aqui não tem esse negócio de não tornar público qualquer tipo de denúncia que tenha elementos que comprove. Né? Eu gosto muito do trabalho do Edmar, que inclusive foi reconhecido o seu trabalho por esse vereador que aqui está, né, conosco, e deu uma moção de aplauso merecida para o empresário, advogado e agora jornalista Edmar Pitac, por lei, garantido desde 2009, né, o título de jornalista na Câmara Municipal. Então, o vereador, se o senhor quiser falar um pouquinho sobre esse reconhecimento, porque a gente fala, tá, moção de aplauso, a Câmara é moção de aplauso, mas a gente também não pode generalizar ou desconsiderar aquilo que é preciso ser aplaudido, né? 1 minuto para suas considerações finais e fazer aí, né, essa citação aí ao Edmar Pitac, que está te ouvindo agora, está te assistindo. Não, perfeitamente. Eu que agradeço a oportunidade de ter dado uma moção de aplauso ao Edmar. Comandei você também, né? Sim. Quando eu te conheci o Edmar, já conheci o Edmar em outra vertente, lá no setor de cana-de-açúcar, e aí eu vi a competência dele, a dedicação. Quando você percebe que a pessoa está, de fato, imbuída de bons propósitos, que está dando uma contribuição pública, é merecedor de uma moção de aplauso. Essa foi a minha intenção. Fiquei muito satisfeito de poder ter tido essa oportunidade. Quando você identifica pessoas que estão dando aquilo que a gente chama a sua essência, né, o seu propósito de verdade nessa vida, a gente tem que reconhecer, até para poder mostrar a ela que segue em frente, você está no caminho certo. A sociedade precisa de muitas pessoas, cada um fazendo a sua parte. Bacana. Quero agradecer você aqui mais uma vez esse espaço, essa oportunidade, estarei sempre à disposição. É muito importante a gente focar, né, o que de fato está por de dentro do processo. A minha intenção aqui hoje foi colocar o que um vereador sente na situação que eu passo. Quer dizer, nem todo mundo consegue imaginar. Aí quem está de fora pensa uma coisa, mas eu estou lá dentro querendo fazer as coisas, encontrando uma barreira enorme, principalmente por causa de uma cultura instalada, de uma política que está falida no meu modo de ver. E aí você vê os reflexos disso na sociedade. Você vê uma saúde falida, uma educação falida, uma agricultura falida, um transporte que não consegue avançar porque a cultura do jeitinho se estabeleceu dentro da gestão da implantação de um projeto bem elaborado, mas que não está dando certo porque não tem gestão que funciona. E aí você vê o município de perna para cima, todo mundo sofrendo, pagando um preço muito caro porque o governo perdeu o controle. Perdeu o controle porque não tem um sistema que funcione de fato, que você possa fazer a responsabilidade de ser atingida na competência de quem tem essa competência para exercer. A Câmara não exerce a sua competência responsável, o prefeito não exerce a sua competência responsável, acaba a população pagando um preço muito caro por tudo isso. Muito alto. Vereador, muito obrigado e até a próxima, hein? Até a próxima. O César está corroborando, dizendo que o Edmar já apresentou essas provas. Ô, produção, pede Edmar para mandar essas provas para mim, porque
a gente precisa tornar mais a público, então. Tem que mostrar, tem que colocar a público, mostrar na TV aqui. Obrigado, César. Ô, César, estou à disposição para poder avançar nisso daí. Aí, César, tá vendo? Bacana. Olha, a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado pela audiência, pela paciência. De repente eu não li algum comentário, passou despercebido, não é a minha intenção. Aqui a gente lê tudo, desde que haja coerência, respeito acima de tudo. Tem o respeito? Então não tem por que a gente não ler. Até porque a opinião popular é a mais importante. Com a presença do legislativo, com a presença do vereador, então a gente entra num entendimento muito melhor, no diálogo, perfeito. E eu volto na segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, porque amanhã é feriado, a programação da rádio segue normalmente. Você pode acompanhar a programação pelo aplicativo, pelas plataformas de áudio, mas pela nossa transmissão pela TV, no Instagram e Facebook, não vai acontecer amanhã, tá bom? Mas sábado tem programação normal e segunda-feira eu estou de volta com você. Porque eu só sei de uma coisa, já deu tudo certo. Beijos, até segunda, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos. Apresentação: Germando Santos.